Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Então, gente, assim como na última postagem, eu vou reafirmar que os nossos podcasts agora vão ser gravados em live, mas a gente teve um pequeno problema que se chama Claro. O Alcim estava tendo problema com a conexão dele, assim como ele ficou um dia inteiro sem internet. E, infelizmente, isso afetou a nossa gravação. Como a gente não fez gravação individual, como nos outros podcasts, muito do áudio dele foi perdido. Mas mesmo assim, eu não queria deixar vocês sem essa edição. Curtam o podcast e até a próxima. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, meu povo! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e hoje, meus amigos, estamos fazendo história. Eu sou o João Alcim e apesar de ser a segunda vez, eu ainda estou nervoso por aparecer ao vivo. Fala, galera, eu sou o RH, é a primeira vez que eu tô participando e tô suave, tô nervoso não. Boa, galera. Ó, estamos em live, essa primeira gravação, a segunda gravação nossa aqui em live, espero que vocês gostem, deixem o feedback de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandem aqui no chat, uma mensagem, vamos interagir, que eu acho que vai ser muito legal, então vou mandar um salve a todo mundo do chat aí, compartilha a live com a galera para poder acompanhar, e toda semana estaremos aqui gravando esse podcast em live, e também estaremos deixando ele disponível nas plataformas digitais aí, enquanto a gente vai continuar lançando lá pra galera que não pode acompanhar ao vivo poder ouvir. E você que ouviu ao vivo, ouve também lá das plataformas, que com certeza nosso querido editor vai fazer alguma gracinha lá, então ouça também, porque eu acho que vai ficar muito legal na edição. Então vamos abrir as notícias aqui, vamos começar com as notícias da semana. Vamos lá, primeira notícia, a gente vai começar falando do Café Master. Vamos falar do Café Master inicialmente aqui. Aí, ó, Café Master é um apoiador que foi anunciado aí da coleção VMAX Climax. Ele tem um efeito, né, que você pode escolher até 3 Pokémon no seu banco. Procure no seu baralho por qualquer energia básica de tipos diferentes e ligue a cada um desses Pokémon. Ou sim, esse que a gente vai ligar ali, é um em cada, ou eu vou ligar 3 em um Pokémon? Como é que é feita essa aceleração de energia aí? Explica pra gente. Opa, então, o efeito dessa carta é bastante interessante porque ela te permite acelerar 3 energias, uma em cada Pokémon. E essas energias têm de ser de tipos diferentes. O pulo do gato aqui nessa carta é que você precisa selecionar esses Pokémon antes. Se você prestar atenção no texto, no começo ele fala escolha até 3 Pokémon. Então se você, por exemplo, escolher um Pokémon de água, um elétrico e depois um outro de água, você vai trazer energias e tem que ligar necessariamente nesses Pokémon, né? Você não vai poder mudar de ideia depois que abrir o baralho. Interessante. E aí, GK, o que você acha dessa carta? Cara, achei broken, né? Mas, de novo, a gente já comentou algumas vezes em outros tipos de cartas que não compram cartas e você precisa jogar num deck que tem como você comprar carta fora de treinador, né? Por exemplo, o deck que vai vir aí do Mil com o Genesect. O Genesect, ele comprou 1 milhão de cartas se ele quiser. Uhum. E aí, você consegue usar esse tipo de carta em decks assim, porque você não precisa comprar carta com o treinador necessariamente. Então, você pode comprar cartas, fazer seu setup, usar o Café Master, energizar e aí o seu turno acaba. Essa é a parte ruim. Mas... eu esqueci de comentar essa parte, né? Eu esqueci de ler esse finalzinho. Eu ia até completar agora, que eu ia perguntar a você, cara, até onde isso vai impactar? Será que no primeiro turno pode ser interessante a gente dar essa habilidade, né, essa carta? Lógico que no primeiro turno que posso usar apoiador, né? Então, depende muito de como seu deck vai ser montado. Por exemplo, tem decks, igual o deck que a gente vai ter do Arceus, V-Star, que ele dá só 2 prêmios, você pode se dar o luxo de você passar um turno. Sei lá, às vezes no T2 você pode se dar o luxo de passar um turno. Se for pra fazer seu setup, né, você monta 2, 3 Arceus, como ele só dá 2 prizes, ele não dá 3, aí você consegue jogar mais uns 3, 4 turnos. Agora, decks de VMAX é um pouquinho mais complicado, porque a gente sabe que um turno que você demora pra poder bater nos decks de VMAX, já fica um pouquinho difícil pra você recuperar no jogo. Se o cara começar matando seu VMAX primeiro, e aí ele danifica o outro. Só que tem um porém, o Mil, ele tem um ataque que volta ele pro deck. Então, assim, o Mil pode ser um deck que, combinando com o Genesect, que ele compra carta fora de treinador, e ele tem um ataque que volta ele mesmo pro deck pra curar os danos, pode ser que você se dê ao luxo, sim, de energizar e o turno acabar. Aí a gente
gente tem que ver como é que a gente pode montar o deck. Só que o Fusion Strike já tem uma carta de energizar, então eu não sei se cabe essa aqui lá. Aí é só testando mesmo pra gente saber, né? Era o que eu ia comentar, né? Já tem a Elesa, eu acho que essa carta aí, para o deck de 1000, né? Ou para decks de Fusion Strike, para aceleração de energia, talvez a Elesa seja mais interessante, porque além dela acelerar 2 energias de golpe fusão, você ainda tem a possibilidade de energizar da mão. Então, se for um Pokémon que ataca com 2 energias, facilmente você consegue atacar nesse turno. Você monta ele em um turno só. Fica bem mais de boa, né? Podemos seguir, Alcine? Tem mais algum comentário que gostaria de fazer dessa carta? Não, nessa carta, não necessariamente. O que eu queria acrescentar é uma interação dela com outra carta. É que pouco depois do anúncio do Café Master, veio um anúncio de uma carta que vai combinar muito legal com ele, que é o Alcremie. O Alcremie, ele tem uma habilidade que faz com que o seu turno não se encerre no momento em que você jogar o Café Master. Então, com a condição do Alcremie ser ativo, né? Então, é um meio interessante de você conseguir jogar essa carta, continuar jogando, até porque o Alcremie tem um só de custo de recuo, então pode ser uma jogada interessante. E ele ainda tem um ataque bastante curioso. São 2 energias incolores e 10 mais 40 para cada tipo de energia básica que esteja ligado aos seus Pokémon em jogo. Então, é uma carta que foi feita para jogar com o Café Master. Eu achei bastante interessante. Vamos lá, ó, tá? Essa é a Alcremie aí, tá na imagem na tela aí pra vocês. Tem 2 artes, na verdade, né? Tem uma arte full art linda com o Café Master, né? Com essa pessoa aí que é dona do café. E a outra que ele tá lá no fundinho, cara. Muito bonita a carta. Então, é uma possibilidade, né? Você usar essa carta pra possibilitar que o Café Master seja utilizado e você não passe o turno. Ela permite que não passe o turno. Pode ser uma forma de você tá burlando o efeito dessa carta e talvez até ajudar cartas de Amazing Hair, né? Que a gente não vê jogando por utilizar cartas de energia diferente. Exatamente. Pensa, por exemplo, o Alcremie jogando com o Raikou Amazing Hair ou o Kyogre Amazing Hair. Vem alguma possibilidade de você fortalecer aquele Amazing Box que o pessoal tava tentando fazer lá atrás, antes da rotação. Sim. Então tem um potencial bastante legal. Uma nota pra arte na full art, né? A character art. Ela tá tipo com uma bandeja e um copo de alguma coisa e um chantilly em cima, saca? Canibalismo. Ela é tipo o Pokémon chantilly, ela tá... Canibalismo que se fala, já. Canibalismo. Pois é, aí ela tá oferecendo uma xícara com alguma coisa com chantilly. Será que é dela? Tomara que não, né? É muito perturbador pensar isso, por favor. Temos a confirmação do nome, né? Do set Brilliant Star, que será lançado em fevereiro, que é o nosso set em inglês. Nesse set a gente vai ter ali o Arceus V e o Arceus V-Star, que a gente já falou aqui em outro cast, que foi revelado uma carta morte. É uma carta muito boa. E, cara, o que será que vai vir a mais, né? Eu acho que eles vão lançar... Será que aqueles outros VMAX V-Star que a gente, né, especulou que poderia estar, né? Que saiu uma notícia aí do V-Star Lucario, né, do Darkrai. Será que eles podem estar nessa coleção, né? Vamos aguardar, né? Eu acho que só janeiro que começa a lançar as cartas dessa coleção. É janeiro, não é, galera? Que começa a lançar as cartas dessa coleção? Japão? Tem carta em dezembro e em janeiro, né? Tem dezembro? O que vai ser em dezembro? Tem dezembro, a VMAX Climax. Ah, é parte verdade. dela deve entrar nessa Brilliant Stars, né? Não duvido não. Até porque o nosso set americano vai ser com 172 cartas. Antes das secretas raras. E o Arceus já como tá na notícia aí, é o 123. Então, acho que tem potencial pra vir bastante coisa. E não duvido de incluírem aí o Lithium V-Star, o Glaceon V-Star, Darkrai V-Star e essas que foram anunciadas assim só pelo nome, né? Sim. Acredito que deve entrar sim. Faz sentido. PH? Nada acrescentar. Então, vamos pra próxima. Bom, a gente falou muito já de trademarks aqui no canal, né? E foi anunciado hoje mais uma trademark. Lost Abyss é uma trademark que foi anunciada. Eles costumam anunciar essas trademark aí normalmente com 6 ou até 8 meses de diferença, né? A gente viu agora que eles anunciam que o V-Star a gente ficou sabendo o que era, né? Essa V-Star foi revelada acho que ano passado e agora a gente tá sabendo o que é. Então, geralmente vem com uma pequena diferença. E a especulação é que, pelo nome Lost, ela possa ter alguma interação com a Lost Zone. Pra quem tá jogando agora, começou há pouco tempo, Lost Zone é uma outra pilha de descarte que a gente tem no Pokémon TCG. A gente teve em alguns momentos, né? Recentemente, em Sol e Lua, a gente teve. Que quando a carta vai pra esse local,
local, ela não sai de lá. Não tem cartas que retiram cartas da Lost Zone. E pelo que tá mostrando na notícia aí na tela, ela tem interatividade ali, tipo Giratina, tem envolvimento com coisas de Lost Zone, o Faba ali que manda cartas pra Lost Zone. Então a gente tá especulando ali, né? Então especulando que esse Lost Abyss pode ser um set que possa trazer novamente essa mecânica de Lost Zone pro Pokémon TCG. A última vez foi em Ultra Prisma, né? Na coleção de Sol e Lua. Bom, com isso talvez trazer algo relacionado à Giratina, porque a Giratina tem uma relação com essa questão de Lost Zone e tudo mais. E a gente tem um set, né? O Time Gazer Space Jungle, que eu acho que é um set que deve trazer alguma coisa do tipo. A gente descobriu em agosto sobre esse set. Tem o Battle Legion, que pode trazer algo a mais. Então tem bastante coisa pra lançar. E esse set pode trazer Lost Zone novamente pro nosso Pokémon TCG. O que você acha sobre Lost Zone, meu querido GH? Você acha que era uma mecânica interessante? O que você pode me falar sobre isso? Pra galera que não conhece aí, poder conhecer um pouquinho mais. Cara, era muito. Ainda mais combinado com as estrelas Prisma. Eu não joguei na Lost Zone antiga, né? Eu joguei na Lost Zone recente. E a maior parte das cartas que a gente via que tinha interação com a Lost Zone era os Prismas. Mas tinha cartas que não tinham, que não era Prisma e tinha interação. Eu acho bom, porque aí você pode dar um pouquinho mais de poder pra carta, só que aí você põe uma condição meio chato, né? Que é você não poder interagir com ela mais. Que é legal. Tem muito deck que às vezes você precisa ficar reciclando os Pokémon da pilha de descarte ou reciclar energia. E aí você dá um pouquinho de Power Spike pra carta, você dá um pouquinho de força pra ela com essa condição de que ela não pode ser mais reciclada. Então assim, pode vir várias mecânicas legais. Até comentaram aí na live, ó, repente da minha Girafarig. Girafarig era uma que tinha uma mecânica muito bacana. Era boa mesmo. Botava em xeque um monte de deck que dependia da pilha de descarte. Principalmente controle. Quanto mais mecânicas a gente tiver no Pokémon, melhor. Claro que não é bom a gente ter 30, 40 mecânicas, mas algumas mecânicas diferentes eu acho bom, porque deixa o jogo bem diversificado. Agora, eu vou falar pra você que eu concordo contigo. Eu gostava muito da mecânica de Zona Perdida, né? Lost Zone, especialmente ali com os Prismas, né? Uns Pokémon que eram fortes o suficiente, mas que só podiam, né? Ficavam vivos uma vez só. Você não conseguia trazer de volta. Achava muito legal a ideia da Girafarig. Então, espero que com essa ideia de Abismo Perdido aí, que é traduzindo, né, o nome dessa coleção aí, eles voltem com essa mecânica e que ela permaneça. Até os comentários dessa notícia tem um jogador que falou, olha, ela podia ser tratada como uma mecânica permanente, em vez de vir e voltar, né? Eu concordo, eu acho que poderia ser uma mecânica mais permanente, mais durável no jogo, ter essa pilha de descartes extra, com cartas um pouquinho mais poderosas. Entendi. E sem falar que esse Lost Abyss é um nome japonês, né? Não necessariamente vir pra cá, né? Esse nome exatamente não deve vir pra cá. Mas é algo, né? Ou pode ser também uma nova mecânica? Não, acho que é nome de coleção mesmo. Nova mecânica. Não, nova mecânica não deve ser, não. E aí, como disse o Yukio aí nos comentários, podia reprintar o Dito, hein? Eu não reclamaria. E é verdade. Saudades Dito, muito deck aí que eu olhava e falava, pô, cabia um Dito e a gente não tem mais ele. Podia voltar o Dito Prisma, né? O Dito Prisma, bom demais. Aí, ó, uma mecânica que, cara, salvava os decks de Estágio 1, bicho. Dito Amazing Rap, pô. Não. Imagina, quatro Dito no baralho não dá, não. Não, aí não dá. Não, mas aí isso aí. Não, ia ter que ter um drawback, talvez, pô. Uma parada que você perca pra poder fazer o efeito dele. Talvez a habilidade dele, sei lá, você evolui, mas passa o turno. Uma boa desgraça pra acontecer, entendeu? A gente tem a mecânica do Zoroark lá, né? Que é tipo um dito bem nerfado, que você evolui pra qualquer bicho, mas o bicho tem que estar na pilha de descarte, ele mesmo é estágio 1, mas tirando isso, o dito faz falta, cara. Faz falta sim. Faz falta mesmo. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias rápidas pra vocês aí. Não tem tanto spoiler saindo, né? O que sai é muita coisa repetida, tanto que nessa notícia que tem a Alcremie, tem várias outras cartas que foram lançadas também com personagens, porém são cartas que a gente já conhece, então não precisava ter falado. Porém, a gente tem a coleção completa, né, de Golpe Fusão, que vai lançar pra nós aqui no Brasil dia 26 de novembro, e a gente tem a confirmação de todas essas cartas, e a gente vai comentar pelo menos o que a gente julgou ser as principais cartas aqui, porque essa coleção
é um grandíssimo filler. Primeiramente, só pra comentar aí logo no início da notícia, essa coleção ela é composta por cartas de 129 cartas da Fusion Arts, né? São 90 cartas que foram cortadas de Evolving Skies, que é Céus e Evoluções. Algumas cartas que foram lançadas em julho no Family Box Set lá no Japão. Apple Toon V, Lucario V, Pikachu V, isso é filler, isso não joga. Em maio também teve o High Class Deck do Inteleon e do Gengar VMAX. Isso daí é top. Espion VMAX, que do set de Evolutions de maio, de Eevee Heroes, né? Esse Espion VMAX é o secreto, o arte alternada, sei lá. Essa arte que era pra ter vindo em outra situação, eles empurraram nessa coleção. Ginásio, promos de ginásio, que o nosso amigo Yuki que tá no chat aí falou que não serve nem pra pasta. Brelon V e Crowmantic realmente não são tão boas assim. Celebi V, Sandaconda V promo. De Silver Lance, Jet Black Spirit, coleções que lançaram no Japão, Shadow Rider e Ice Rider, olha só. Cinderace e Rillaboom VMAX promo. De Single Strike, Rapid Strike Master, também a coleção que lançou Single Strike no Japão. E uma promo de ginásio do Trio V, que tá ali listado como lançado em janeiro. Olha o quanto de filler que isso tá trazendo pra gente. Infelizmente, é a maior coleção, 284 cartas, é uma coleção de todas lançadas até hoje no Pokémon TCG. A cada ano esse recorde é batido. Vai ter uma coleção daqui a pouco com 500 por cartas, daqui a pouco vocês vão ver. Infelizmente, com muito filler. E a primeira carta que a gente vai começar falando aqui é a da Butterfree, por um simples motivo. A Butterfree, primeiro, vou ler a carta, né? Ela tem a habilidade Tricolor Scale. Quando você joga essa carta da sua mão para evoluir um Pokémon no seu turno, você pode deixar o Pokémon ativo do seu oponente queimado, confuso e envenenado. A única forma de você usar ela, talvez possa usar ela, é pra dar o efeito da sua habilidade pra atacar com o Salazzle. Que o Salazzle com 2 energias incolores causa 90 de dano vezes a quantidade de condição especial que está no Pokémon ativo do oponente. Então pode chegar a 270 mais as condições de queimado e envenenado, 300 de dano no final do ataque. Porém, ela só vê jogo porque a gente tem no formato, eu não lembro agora exatamente qual é a coleção. Rixa Rebelde. A gente tem, obrigado, Alcim. Em Rixa Rebelde a gente tem um Caterpie e um Metapod que permite evoluir no turno que entra em jogo. Então você botou um Caterpie, você pode evoluir pra Metapod. Botou o Metapod de jogo, você pode evoluir pra Butterfree direto. Não precisa esperar um turno passar, não. Na hora que você colocou, ele já entra em jogo. Ele já entra fazendo efeito. Então isso pode ajudar o Salazzle a atacar de uma forma mais rápida e ter uma estratégia melhor. E esse deck Rogue, né, enfim, ver algum jogo no formato. Vocês concordam comigo que essa Butterfree pode dar uma possibilidade de jogo pro Salazzle? Eu acho que sim. O Salazzle é um deck Rogue, né? Não dá pra imaginar que a Butterfree vai fazer ele se tornar um deck meta nem nada, até porque a gente agora só tem as 4 energias gêmeas e mais nada pra fazer com que ele ataque, como era a energia tripla de aceleração. Mas eu acho que ela pode ser interessante. É um meio legal de você colocar essas condições, garantir os 270 mais fácil. Se você parar pra pensar, esses 270 que não são suficientes pros VMAX, por exemplo, mas podem causar um dano bem interessante no V-Star, se você considerar a vida do Arceus, né, que é o único que a gente tem revelado até agora. Uma outra ideia que veio aqui do Yukio, que tá na live, é usar essa Butterfree no baralho de Vikavolt V. Então você vai locar de item e ainda deixar o oponente queimado, confuso e envenenado. Então também é uma outra possibilidade. O Vikavolt que joga mais devagarzinho, mais querendo ali dar dano, um dano menor, mas locando o adversário. Então pode ser um caminho. Eu prefiro essa ideia aí do Vikavolt, porque apesar de ser 270, tem o dano do queimado e tem o dano do envenenado. Então são 300, né? Só que 300 ainda não tá lá. 300 ainda falta 20, 30 pra você matar os VMAX. Então, e por ser uma carta de estágio 2, apesar de ter o Metapod, ter o Caterpie bom e etc, mas estágio 2 ainda é muito pesado. Você precisa comprar as cartas. Você não tem mais giro no T1, só se você for segundo. Então tem muita coisa que acaba atrapalhando o estágio 2. No Vikavolt é um pouco mais fácil, porque você só precisa fazer o Vikavolt, que é básico, ligar a energia nele, a energia especial que compra a carta. Você não precisa depender da energia gêmea pra poder bater. E é lote de item, cara. Você tem todo o tempo do mundo pra você fazer setup. E aí a Butterfree, ela só vai comendo um pouco mais a vida do cidadão que tá jogando contra. Faz sentido. Bom, vamos seguindo aqui. Temos mais um Rogue pra falar, que é o Maractus. Temos um Maractus aqui, ele é um Pokémon de 110 de HP, tem um ataque, primeiro ataque 20 de dano pack, e o segundo ataque por uma energia de grama em incolor, Hit em Shake, 50 de dano, e você pode descartar qualquer número de ferramenta Pokémon da sua mão, e esse ataque causa 50 de dano pra cada ferramenta descartada dessa forma. A gente tem um Grident que busca a ferramenta e coloca na mão. A gente tem um Granbu dessa coleção aqui, que quando ele entra em campo, você pode
pode buscar 2 ferramentas da sua pilha de descarte e colocar na mão. E a gente ainda tem um Garbodor que bate 20 vezes a quantidade de ferramenta Pokémon que tá na sua pilha de descarte, e ele devolve todas essas ferramentas pro seu deck. Então, esse aqui, ele pode também ter um roguezinho com essa interação com as ferramentas Pokémon. Ele bate 50 vezes a quantidade de ferramenta você descarta da sua mão. Se você descartar 4 ferramentas, você já tá batendo 200 de dano. São 2 energias, uma de grama e uma incolor, beleza? O Garbodor, se eu não me engano, só bate com incolor pra você devolver. O Grambu só entra em campo pra usar habilidade. Você pode facilmente usar ali, talvez, energia de captura com energia de grama, pra poder montar um baralhinho rogue desse daí. É um roguezinho, né, o GH? É um roguezinho, né, GH? No mundo dos rogues a gente tem um monte de rogue bom. E legal de jogar, cara. Esse Maracujá é bem bacana também. Qualquer outro deck lá, era o Insicot, né, que tinha ação com Tu e etc. Mas esse aí bate um pouquinho mais forte, sim, um pouquinho. E o outro batia por uma energia só, né? Além de ser uma energia só, tem isso também. Além de ser uma energia só, tem energia psíquica, que se o cara bater nele dá mais dano. Tem a interação com aquelas pranchas que volta pra mão. Então você tem um pouquinho mais de jeito de reciclar, né? Na época tinha, né? A prancha eu acho que rotacionou, pô. Rotacionou, mas é que quando ele viu algum jogo, ainda tinha prancha. Tá. Sim, ainda tinha. Hoje eu não sei, cara, que a gente tem meio de reciclar tudo do Capilha. Eu sei que tem um Gradient que pega do deck. Não, só o Garbodor e o Grambu que vai lançar, que o Grambu, quando entra em campo, volta 2 pra mão. E tem o Gradient que pega do deck. Então você tem umas interações aí. Você matar um VMAX, você precisa de 7, mas aí você precisa bater 2 vezes pra ganhar o jogo. Então dá pra tentar, cara. Tudo ruim não. Só tentativa, né, Austin? Foi? Só tentativa, né? Vai tentar. Eu vou dizer pra você que, assim, no primeiro momento, eu não tinha curtido muito, não, o baralho, pra ser sincero. Você falando aí, Campus vai de bater 50, essa interação aí com o Grambu e esses outros bichos, pode ser que fique legalzinho de jogar assim, se o pessoal estiver só jogando Rogue na liguinha, e ó o GH dando grau de novo. Mano, o povo aqui de Goiânia curte um grau. E aí, mas assim, então eu acho que pode ser divertidinho de jogar, mas eu não vejo ele com o potencial real, né, de fazer um grande estrago no meta, não. É só pra brincar. Se quiser jogar uma liguinha assim, com um baralho diferente, acho que fica bacana. Galera, hoje vocês vão ver muita coisa que é pra brincar nessa aqui. Competitivo, acho que pouquíssimo, né? Essa coleção tá desse jeito. Posso puxar mais um então pra brincar? Vai. A Selgor, tá logo embaixinho aí, ó. Tem o Shelmet que evolui pra Selgor. Ele é um Pokémon de golpe fusão. Ele tem um ataque que causa 120 de dano. Porém, são 3 energias, né? Porém, se ele saiu do banco pra ativo nesse turno, você recuou e colocou ele como ativo nesse turno, esse ataque pode ser usado por apenas uma energia de grama. E a gente tem alguns Pokémon jogando hoje que causam um dano bem parecido, 120 de dano, fazendo um efeito parecido saindo do banco pra ativo. A gente tem o Worshipful, que faz um efeito parecido, só que é um Pokémon VMAX, que dá 3 prêmios e bate 30 de dano a mais. Porém, esse aqui é um prêmio só, você recua, sobe 120. E, pô, por uma energia só, 120 todo turno fazendo esse looping, pode ser legal. O problema todo, na minha opinião, é esse HP que é baixíssimo. Isso com certeza, mas se você parar pra pensar, você pode ter ele em campo pra copiar esse ataque com o Mew, dependendo da situação. Verdade. O Mew tem mais vida, vai estar lá na frente, em determinado momento você pode voltar ele pro baralho usando o próprio ataque do Mew, então é um outro tipo de ataque que o Mew pode fazer uso, né? O ruim mesmo é ele ser estágio 1, na minha opinião, o problema não é nem o HP, é ele ser estágio 1, e aí o Mew você não consegue baixar e bater isso aí, que seria um dano bacana por uma energia só, né? Você tem que evoluir alguém e perder um turno pra isso, perde o efeito surpresa no adversário, pode ser interessante, não, né? Vai jogar sozinho, cara, joga sozinho. Vai jogar sozinho, até como tá comentando aqui na... Eu já tava esperando o GH puxar esse Power Tablet aí na fala dele. Fala, GH. Cara, tipo, eu não gosto dessa carta não, 120 é muito pouco, e eu só fico mais indignado, porque, cara, essas cartas que a gente tá comentando, todas cabem num formato Pauper tranquilo, velho. Verdade, cara. Mas, assim, é muito bom, né? Não tem como, no competitivo não são viáveis, assim, no máximo a Butterfree, que é suporte e tal, mas atacante um prize hoje em dia não é viável no competitivo, raramente é viável, tem que ser um dano maior que 120 muito pouco, mesmo se fosse básico 120 pouco. Não, mas o Power Tablet não dá pra você brincar não, filho, o Power Tablet aumenta em 30
ataque dele. Ah, não sei, tipo... Pô, então você tinha como se fosse o Eletropoder, pô. Não, sim, mas pensa assim, você precisa de 4 tablets pra matar um VMAX. E aí... E o segundo VMAX, como é que você faz? Mas é gerenciar recurso, né? Acho que não tem recurso suficiente pra matar 2 VMAX. Esse é o problema. Concordo. Por exemplo, se você matar um VMAX, você precisa bater 2 vezes usando 4 tablets. Você usa 2, você bate 180, depois você mais 2, bate 180. Ou então, sei lá, você usa 2, bate 180, você usa 1 e bate mais 150. Ok, você matou, sobrou um tablet. Só que aí o próximo é matar 2 VMAX sem poder falhar nenhum turno, eu não acho que seja viável. Né? Mas assim, se tivesse um formato Pauper, cara, essa carta era muito boa, porque bate 120 com energia e tem 90 de HP, tipo, é equilibrada. Mas a gente não tem formato Pauper. Então, esse 80% filho da coleção aqui é filler. Se tivesse um formato Pauper, dava pra fazer algum uso de metade dos fillers, pelo menos. É, com certeza. Pô, mas a galera tinha 200 de vida. Alci, refaz seu comentário aí. Então, o que eu tava dizendo é que os Aptos, que tanto jogou ali na Team Up, ele trabalhava também com 4 Eletropoder, tinha um dano base bem menor e tendo que fazer a mesma coisa, né? De trocar pra ser ativo e assim conseguir dar esse bônus de dano. Então eu acho que eventualmente pode conseguir sim. Nem que você tenha que jogar caçando os bichos menores, os V que dão 2 prêmios. Mas é ou até como equivalente, o Kill falou aqui. É equivalente, porque na época que o Zapdos jogou, o HP máximo que ele tinha era 270, 280. E aí ele batia um pouco menos, mas era 270 o HP máximo. Hoje o HP é 330, 320 e ele subiu um pouquinho o dano, mas o HP subiu também. É meio que equivalente. Então, né? isso que eu falo. Você pode, por exemplo, caçar não por exemplo, os atacantes principais. Você caçar o suporte, até como sugeriu aqui na live. Dá o berrante, recupera um Crobat do descarte, nocauteia esse Crobat, repete isso, ou pega aquele Inteleon, aquele Drizzly que tá no banco, aquele, por exemplo, Dragapult que baixou e não evoluiu ainda. Alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que possa eventualmente jogar assim desse jeito, talvez não com o mesmo sucesso dos Aptos Beasts, né? Que tinha vários atacantes diferentes, apesar de usar só o 4 Eletropoder. Então, acho que dá pra pensar em alguma coisa assim com esse Selga. E tem uma grande diferença que o Zapdos era básico também. Tem isso. O Zapdos era básico. A gente monta... tinha o Tapu Koko GX pela maior parte do tempo de vida dele, que fazia total diferença ter o Tapu Koko. Com certeza. Mas assim, dá pra testar. Tudo que eu falei que pode ser um bando de besteira e na verdade ele ser tier 1. A gente vai montar esse Acelgor com Luxray, a gente vai falar... Luxray não, com Toxtricity a gente vai falar dele em breve. Continuando, a gente tem... Agora pula tudo aí, o meu querido editor Marvin. Vocês vão ver que ele vai pular o restante da coleção todinha e vai parar do Ninetales. Olha o quanto de filler que essa coleção tem. Pode passar, se vocês quiserem falar algum de planta a mais, vocês falam, tá, pessoas? Puxa, mas eu acho que não tem. Baixa só mais um pouquinho aí que eu acho que entrou uma propaganda no meio. É o outro Ninetales. Esse Ninetales aí. Esse Ninetales, ele tem uma habilidade que eu amei o nome, chamado Secret Path of the Fox Spirit. Meu amigo, o curso de inglês tá dando efeito. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, o custo de recuo de cada um dos seus Pokémon que tiver alguma energia de fogo ligada será reduzido em 2. É uma habilidade pra reduzir custo de recuo aí. Será que esse efeito aqui é o sim? Se eu tiver com uma Aurora Energy ou uma energia de golpe, alguma coisa, ele também funciona? Porque ele não fala que é uma energia básica de fogo, ele fala uma energia de fogo. Qualquer energia que possa assumir o tipo fogo. Então funciona na Aurora, funciona naquela energia incandescente, funciona naquelas energias dos tipos, né? Como a Fusion ou a Spiral e aquela outra que eu esqueci o nome agora. De golpe decisivo e golpe fluido. Não a que dá dano a mais, não a que dá 2, aquela normalzinha lá. Então qualquer uma delas vai servir pra ativar essa habilidade aí e reduzir o custo de recuo. Eu acho que não tem tanta relevância você ter um Pokémon de recuo de graça assim hoje, não. Você tem lá o campo da mina de Galar e etc, aumenta o recuo, mas eu acho que naturalmente os decks já estão usando alguns switches, já tá usando o Inteleon e Drizzle que você pode buscar rápido. Então é uma opção boa ter uma habilidade dessa pra você usar a hora que você quiser, se seu deck precisar, mas eu não sei se tem tanta relevância hoje não. Nesse ponto aí eu concordo com o GH. A habilidade em si só no vácuo é muito interessante, mas talvez ela não tenha relevância no meta, pelo menos no presente momento que a gente se encontra. É isso aí, então vamos seguir aqui para o próximo Chandelure V e Chandelure V Max. São duas cartas que eu vejo potencial nelas de jogo, eu acho bem interessante. O Chandelure V ele tem um ataque chamado Confuse Ray, o
Pokémon tipo seu oponente tá confuso. E o segundo ataque chamado Poltergeist, 40 de dano. Seu oponente revela a mão dele e você causa 40 de dano pra cada carta de treinador que você encontrar lá. É exatamente o mesmo ataque do Gengar e Mimikyu GX, né, o Tag Team, porém por 10 de dano a menos, né, 40, e o Gengar Mimikyu batia 70. O VMAX, Chandelure VMAX, é o mesmo ataque também, pela mesma condição, 2 energias, só que é 70 de dano. Ele causa 70 de dano, então é 30 de dano a mais do que o Chandelure V. Aí eu vejo que tem um grande potencial, porque são poucas energias, com 4 itens que você, 4 treinadores que você encontrar lá, tá causando 280 de dano. E tem mais, ele tem uma habilidade que é Binding Hit. Enquanto esse Pokémon estiver ativo, o seu oponente não vai poder jogar nenhuma carta de ferramenta na mão dele. Então isso pode ajudar ainda ele a acumular carta de treinador na mão pra aumentar o ataque do Chandelure. Eu gosto dessa carta. Você acha que vai ter algum potencial aí, ô meu querido GH? Cara, eu acho. Tipo, o custo do ataque dele é barato, tem uma habilidade ok. Eu acho que hoje não é tão boa, a gente não tem tanta ferramenta assim, mas tem algumas, né? E 70 é um dano bom, cara. Se você acertar 2 treinadores, 140, e aí você precisa acertar 3 da próxima vez. Assim, dá pra você jogar em volta dessa carta na maioria dos decks, mas eu acho que se você combinar ela com outro atacante pra você não depender só dele, eu acho que o deck roda bem. Por exemplo, você joga com outro atacante e aí deixa esse Pokémon aqui pra depois. E aí, depois que seu oponente dá um nocaute num VMAX seu, ele tem que comprar 3 prêmios, e aí depois você... E aí você consegue dar um dano mais pesado. Agora, sozinho, eu acho que fica naquela história, tipo, eu dependo do oponente jogar, eu dependo da mão do oponente o tempo inteiro. E aí fica um pouco chato de jogar, mas eu acredito nele. Se a gente achar outra coisa pra combinar ele, eu acredito nele. Pode ser ter um Victini também. O Victini parece soar interessante com esse Chandelure, né? Você tem um bom output de dano com a mesma quantidade de energias, né? E podendo pegar matches onde o oponente conseguiu contornar essa questão de ter treinadores na mão, né? Então eu acho que esse seria bastante interessante. Os 2 Pokémon conseguem ser energizados com, por exemplo, um Raihan e uma energia da mão, então você consegue retornar razoavelmente fácil dos nocautes que levar. E o próprio Victini tem um ataque que energiza também. E o Victini tem um ataque que energiza, então eu acho que... Tanto o V quanto o VMAX. Eu acho que pode sim ver um pouco de jogo, sim. Não costumo gostar de cartas assim, não, né? Acho que é depender demais da sorte do oponente, mas tem algum potencial, sim. Até porque o tipo de fogo anda meio sumido, né? Não tá tendo toda aquela prevalência que teve antes, então pode dar uma bagunçadinha no... Culpa do Calyrex, tem um grande problema chamado Suicune V, que tá muito presente. Suicune V, Calyrex. É chato. E o Kyo falou, comentou aí, eu só não pegar o Ice Rider Suicune que tá de boa. Esse é o problema, amigo. Tem muito Suicune e Ice Rider. Esse é o problema. Ainda mais... Boa pra você ver. Suicune é muito forte. Mas Pokémon é isso, cara. Pokémon é fraqueza. Exatamente. Bom, seguindo a gente tem Oricorio. Oricorio, a próxima carta aí que a gente vai falar. Ele tem 90 de HP e ele é um Pokémon de golpe fusão. Tem a habilidade chamada Fervent Listen, que enquanto esse Pokémon estiver em jogo, os seus Pokémon Fusion Strike, né, golpe fusão, recebem 20 de dano a menos dos ataques do seu oponente. E você não pode aplicar mais do que uma habilidade dessa por turno. É um Pokémon habilidade. Ele vai entrar em campo apenas para poder reduzir em 20 de dano o ataque do seu oponente. É interessante. Ele tem uma cópia numa lista de 1000, que eu resenhei no canal. Tem uma cópia dele, pelo menos, para dar uma resistida de dano. Ele pode, né? 20 de dano, não parece, mas tem hora que 20 de dano faz uma pequena diferença ali na hora de contar os danos, né, GH? Tem que fazer a matemática certinho, mas por ser básico, 20 aí pode fazer muita diferença mesmo. Ainda mais que a gente tá vendo mais ainda decks que dá 2 hits, a gente não tem tanto deck que dá um hit só. E aí, só que esses 2 hits, por exemplo, você pega um Lithium, ele bate e às vezes 170, 180, e esses 20 pode fazer diferença. Legal. E a arte tá magnífico, né? E tem a versão dele também de pré-release, né? Eu gosto da carta. Como o GH falou, é interessante. Tem um Pokémon básico que entra em campo já fazendo o seu efeito, né? E eu gosto dele. O ataque dele também. Não acho ruim, não. Esses 5 contadores de dano aí podem resolver muita coisa, dependendo do estado em que a partida se encontrar. São 5 contadores do jeito que você quiser. Então, dependendo de como foram os seus ataques, você pode usar esses 5 contadores e pegar os prêmios que faltam pra fechar a partida, entendeu? Sem depender de boss, por exemplo. Então, eu gosto da habilidade, eu gosto do ataque. Com certeza, se for montar o 1000, eu acho que é necessário ter ele no baralho. É uma boa mesmo. Não só o 1000, né? Acho
de baralho de golpe fusão pode vir uma cópia dele pra segurar 20 de dano. Bom, próximo aqui que a gente vai falar é o Cinderace VMAX. Eu vou pular o V porque a gente já tem outro V no formato, então o V eu acho que não precisa, tá? Ele é um custo de ataque muito alto pra poder jogar. Talvez até, não sei, que ele tem 210 de dano, é o mesmo custo de ataque, são 4 energias, uma de fogo e 3 incolores, bate 230. Mas, deixa o Pokémon ativo do oponente queimado, que é mais 20 de dano. Então, assim, por ele ser um Pokémon de golpe decisivo, o Houndoom pode ajudar na aceleração de energia nele. E aí, esse dano vai ser aumentado. Então, se você colocar 3 energias, esses 230 vira 290. Com o queimado, 310. Assim, é pesado pra Carlinhos. Mas, assim, é uma opção. É uma opção por ser golpe decisivo, de ter uma aceleração de energia. Que se não tivesse como acelerar a energia nele, a gente já tinha passado. Eu não sei. Eu vejo esse Cinderace aqui. O ataque soa interessante, né? Lembra aquele Flare Strike do Rexizard, né? 230, não pode atacar no turno seguinte, com o bônus de ataque. Se você parar pra pensar que se você colocar as 4 energias de golpe decisivo nele, ele vai bater 310 mais 20 do queimado, dá 330, o que é suficiente pra nocautear todos os VMAX, exceto o Eternatus. Então, é muito forte. Mas, sendo sincero pra você, eu não sei. Acho que é pouquíssimo provável você conseguir acelerar tanta energia com o Houndoom pra se beneficiar desse bônus, né, que ela vai dar. Até o Yukio tá falando aqui que a energia é só ligar com Flash. É verdade, dá pra ligar 3 energias com Flash, usar Voltande pra energizar no começo do jogo, mas, sendo sincero, eu acho que é coisa demais nesse baralho aqui. Eu acho pouco provável que você consiga rodar isso de forma consistente. É muita energia. Aprendeu lição com Rayquaza, né? Aprendeu lição com Rayquaza. Eu acho que se for dar tanta energia assim, eu acho que joga de Rayquaza, eu acho que é mais negócio. E se for, cara, golpe decisivo, se for usar um bicho que bate com 4, a gente tem o Urshifu que bate com 4, dá mais dano e ignora o efeito. Eu acho que é, tipo, muito melhor. Só perde pra fraqueza. Tipo, esse aqui tem uma fraqueza diferente e tal, mas o Urshifu é muito melhor que ele. E o Urshifu tem uma questão a mais, né? O Urshifu você pode simplesmente acelerar as energias do Houndoom e tá batendo. O Cinderace não, você vai necessitar de ligar uma energia de fogo na mão, porque a do Houndoom não paga o custo desse ataque. Não serve. Ela só vai pagar as incolores e dar bônus, né? Então, eu acho que tem mais problema ainda do que vantagem nesse Pokémon aí. O Urshifu tem um ataque de 3 energias, né? Tem 2 ataques. Tem 2 ataques. O outro bate mais. Então, acho que tipo, ele é bem melhor que o Cinderace. Apesar de que a arte do Cinderace, cara, que arte linda, velho. Não, bonita pra caramba. Nossa, cara, imponente. Linda demais. Bom, seguindo, a gente vai passar direto pros decks de água e vamos pra Starmie. Starmie é um Pokémon de golpe fluido e ele tem um ataque por a menos uma energia, Rapid Fisted Star. Você pode descartar qualquer número de energias de água desse Pokémon. Pra cada energia descartada, você vai escolher um Pokémon do seu oponente e causar 30 de dano a ele. Você pode escolher o mesmo Pokémon mais de uma vez. Exemplo, se tiver com 5 energias no nosso menino Starmie, a gente pode causar 150 de dano no banco ali do nosso oponente, nos Pokémon do nosso oponente ali. A gente vai escolher, né? Eu posso causar os 150 em um só, porque o efeito diz que eu posso escolher o mesmo Pokémon mais de uma vez, ou eu posso distribuir esses danos. 30 de dano em um, mais 60 em outro, mais 60 em outro, e assim a gente vai distribuindo os danos. Tem como acelerar a energia com Frosmoth e aceita a energia de golpe fluido pra poder aumentar o ataque dele, já que ele só fala energia de água, e a energia de golpe fluido, quando tá ligado a um Pokémon, fornece energia de água. Esse aqui ainda tem a ferramenta que dá pra aumentar o dano, né? Então, tipo, tem muita coisa que pode aumentar esse dano no banco ali. Não, acho que a ferramenta não funciona, né? Porque a gente vai funciona, né? Tá causando dano, né? Tá causando dano. Inclusive esse ataque, se você, por exemplo, atacar um Pokémon de fogo, um Pokémon que tem a fraqueza água, o dano que você causar no seu ativo, no ativo do oponente, né? Vai ser afetado por fraqueza. Então, vai dobrar na frente. Cada ataque de cada energia vai causar 60 se esse Pokémon tem a fraqueza, e a visão telescópica vai funcionar no banco, né? Então, é um atacante bastante interessante. Também é de fluido, né? Sim. Você pode usar passiva, visão telescópica, Frosmoth, bastante coisa interessante. Bom, né, e você ainda tem a Torre das Águas pra recuar, a Starmie tá na frente se ela não morrer, né? E bater com uma que tá no banco que você energizou com o Frosmoth. Então, a gente tem recuperações de energias boas. Tem a reciclagem de energia que volta a 6. Tem a Nessa, Nessa. Da pilha pra mão.
Não, direto. Nessa, volta 4. Ah, ok, já dei. Ok. Tem a recuperação de energia normal que volta 2. E, sei lá, né? Saindo isso aí, por que não poderia voltar a recuperação de energia superior, hein? Tá vendo? Que carta boa seria se fosse num Pauper? Sim. Caramba, cara, Pokémon tá perdendo a chance de outro. E o Lapras que tá logo embaixo também é bom em GH. O Lapras que tá embaixo também. São 3 energias que você acelera com o Prosmorph, retorna todas as energias pra mão e você causa 100 de dano no Pokémon do banco. E é golpe fluido também. Pois é. Eu acho ele bom também. Mas pro Pauper, tá? Competitivo eu não gostei, não. Pô, 100 de dano no banco? Hoje em dia é Starm? Pô, caraca, você botar várias energias, você acelera tipo 5 energias com o Prosmorph, 150. Mais a energia no banco, que é mais 2, tá aumentando mais 60 de dano. E 210 de dano. Eu sei que é muita energia, mas, pô, é 210 de dano no banco, né? Mas esse é o porém, muita energia. Você matou a charada. Enquanto isso, a gente tem, tipo, um Urshifu que com 3 ele dá 240 no banco. Tem umas coisas assim que no Pokémon é meio complicado, cara. Esse Urshifu é com 2, né? Nem com 3, não. Que é a especial e a de luta e fechou. Mas assim, eu queria que jogasse essas cartas, na real. Fosse um dano um pouquinho maior, tipo, 140, alguma coisa assim, eu ia gostar mais. 100 eu acho que é pouco. Vamos seguindo aqui, então. Temos Azumério, que é a próxima carta, e essa aqui com potencial controle, hein? Não, Lapras eu falei. Eu falei do Lapras. Bate 100 de dano a um Pokémon no banco. Retorna todas as energias pra mão. Eu já falei do Lapras. Não, pode ir. Eu falei o Lapras. A gente eu puxei o Lapras. duas, né? Eu juntei um com o outro porque o efeito é muito parecido. Então eu puxei um com o outro. Já tava junto ali. Mas pode puxar o Azumério aí. Azumério. Mério. Na verdade, o Mério, você pode mostrar o Mério só por causa de um motivo aqui. Ele tem um ataque chamado Everybody Rollout. É esse 20 de dano. E é porque a tradução ficou Everybody Rollout no original, se eu não me engano. Esse ataque causa 20 de dano vezes o número de Pokémon no seu banco que tem esse ataque Everybody Rollout. Tem vários Pokémon nessa coleção, tem esse ataque. Tem um específico que a gente vai falar mais pro final, que é a Blissey em color. E aí a gente explica direito como que funciona a estratégia desse deck. É só pra vocês saberem que tem várias cartas na coleção com esse Everybody Rollout. Mais um Rogue, tá? Mais um deck, assim, tem uma estratégia bem parecida com Golpe Fluid, com Night March, mas assim, dano é bem mais baixo, mas assim, se você quiser montar isso pra, sei lá, mais um Pauper, o GH, mais um Pauper aí. Mais um Pauper, cara. Mais um Pauper. Pô, vou criar um formato Pauper, que não é possível. É o famoso jornadinha, né? Que a galera foi pra difundir, mas eu acho que não pegou. Não, eu acho que o jornadinha tem muita restrição. Também acho. Acho que o formato Beleza. Pauper seria mais legal. Então, o Azumério, ele tem o Dive Rascal. Tá logo abaixo o Azumério. Escolha 3 em qualquer combinação de Pokémon e apoiador da sua pilha de descarte e coloque... mostra o seu oponente e coloque na sua mão. A gente teve, se eu não me engano, era o Oranguru, que voltava pro fundo do baralho 3 cartas. Esse daqui, ele é um estágio 1, beleza? Só que ele volta uma combinação de Pokémon e apoiadores pra sua mão. É um potencial controle, mesmo que talvez nem seja, mas é um potencial controle aí. Cara, quem gosta de controle, depois vocês já fiquem de olho naquele holandês, que agora eu esqueci o nome, o Sander. Isso. Ele vai criar um deck com isso aí, certeza, absoluta certeza. Então, fiquem de olho nele, que ele vai criar alguma coisa com isso aí. Porque tem potencial, cara, tem potencial. Se você tiver a combinação certa de Pokémon no seu deck, tem muito Pokémon com habilidade muito boa hoje em dia. E o supporter certo, tá certo que hoje em dia a gente não tem tantas cartas supporters boas de controle, igual a gente já teve, mas ainda tá no começo do formato, né? Eles vão lançar muita coisa. Se fosse treinador em GH. Se fosse treinador, era outra história, cara. Tinha muito mais potencial. Estádio, etc. Agora, supporter tem um pouquinho menos. Mas tem algum potencial escondido aí que a gente vai descobrir, cara. Hoje é muito difícil você falar onde que ele pode entrar, assim, um lock que ele pode entrar, mas vai ter um. E fica de olho no Sander que ele vai descobrir. O que eu acho legal do Sander é que todo mundo se refere a ele só pelo primeiro nome, né? Porque o sobrenome é impronunciável. Eu não sei como é que eu nem sei quem é esse Sander, eu tô por fora. É um jogador cara, de controle. É o deus do controle, cara. Ele só joga de controle praticamente. Ele e o Cremascole da Itália. Vamos lá. Eu acho que eu não entendi o motivo do Azumarill ele vir com esse tipo de ataque. Podia ser num estágio 1, batendo por uma energia que não é incolor, né? Como era, por exemplo, o Oranguru. Eu acho que ele podia ter essa recuperação de trainers, por exemplo. Porque você recuperando só Pokémon e apoiador, você não consegue recuperar Martelo, você não consegue recuperar Leque de Ondas, você não consegue recuperar uma série de cartas que efetivamente te permitiriam ter um controle da mesa do oponente e minar os recursos dele. Que é basicamente o que o controle sempre fez, né? Reciclar muito pra você atrapalhar o oponente e forçar ele a ficar sem recursos. Então o que eu vejo no presente momento é uma carta pra ficar de olho, ela vai ter um potencial pra jogo, né? Mas eu acho que nas próximas
próximas coleções devem sair outros elementos que vão combinar com esse Azumarill para permitir que ele efetivamente seja um deck de controle mais forte. No presente momento dá para montar alguma coisa, mas eu acho que o controle que ele vai exercer em cima da mesa do oponente não consegue ser tão grande, entendeu? Só com ele, sabe? Recupera Pokémon, recupera apoiador, mas acho que ainda falta alguma coisa. Eles estão com medo de errar a mão e botar uma carta muito roubada. Pode ser. Só pra completar aqui, o Augusto falou que ele pode ser um controle de deck com Bruno, Marine e Pokémon como Morpeko, que recupera item. Isso é verdade. O Morpeko ajuda na recuperação de item, só que ele recupera um item só. Então, o grande trunfo do Oranguru, por exemplo, é que eu podia recuperar 3 martelos no turno que eu precisasse e dar muitos martelos. E aqui eu vou recuperar um só dando um ataque. Então, é interessante, mas eu acho que ainda não exerce o tipo de pressão necessária na mesa do oponente pra garantir o lock, né? Raiva de Oranguru controle. Nem me lembra desse deck não, pelo amor de Deus. Quero saber mais disso. Então, próximo, vamos seguir aqui. Temos Swampert. Swampert, ele tem uma habilidade Moodmaker, que uma vez durante seu turno você pode ligar uma carta de energia de água ou de luta a um dos seus Pokémon da mão, né? Se liga da mão a um dos seus Pokémon. Então você acelera uma energia ou de água ou de luta. O ataque dele causa 180 de dano, é um Earthquake que bate 20 vintão aí em todos os seus Pokémon ali. Todos os seus Pokémon do bando. Eu puxei ele por causa da aceleração de energia. Pode ser de água, mas pode ser de luta também. Somente por isso. O que vocês acham? Eu acho que... Pode falar, chegar. A gente teve um exemplar dele, que foi o Colossal, que era luta e fogo, né? É basicamente a mesma coisa, só que talvez você acelerando a água você tenha mais opções de atacante, porque os atacantes de água hoje são melhores que os de fogo. E os de luta geralmente não dependem de aceleração genérica. Você tem os Earthful, que não dependem de aceleração genérica, eles têm a aceleração deles, e outros lutas, a galera não usa, né? É mais esse aí mesmo. Então, assim, os Pokémon de água são melhores, mas bater naquela tecla pela centésima vez é estágio 2 e aí fica um pouco mais difícil. Se você conseguisse, sei lá, fazer um deck de Inteleon com ele, mas aí seria 2 estágios 2 e talvez fique muito difícil. Não sei, a gente tem que dar uma estudada melhor nele. Mas tem um potencial sim, agora tem que achar os atacantes que aproveitam dele, né? Eu sendo sincero pra você, eu vejo esse Swampert e eu não sei se eu consigo gostar tanto não, porque você acelera uma ou outra, acelera da mão, um Pokémon que é estágio 2, estágio 2 por estágio 2 eu acho o Colossal melhor, sabe? Porque ele recupera 2 energias de cara em quem eu quiser, vindas do descarte, então eu vejo, se estágio 2 por estágio 2 eu prefiro jogar de Colossal do que Swampert. O problema é que luta e fogo não tem esse, como o GH falou, né? Esses atacantes estão melhores assim, porque não tem muita coisa com que você montar, né? Você não pode, por exemplo, ficar só copiando ataque com Ninetales ou usar isso pra montar um Victini. Eu acho que tem maneiras mais fáceis de você fazer. Deve ser muito potencial. Então, apesar dessa habilidade ser muito grande de você acelerar a energia, que é sempre legal, eu acho que ela não encontra espaço no meta no presente momento. Então, eu acho que pode ver espaço no meta nesse momento é a próxima carta que a gente vai falar. Próximas cartas, né, que eu já vou puxar, que é o Clamperl, que evolui pra Huntail e Gorebyss. O Huntail, ele é um Pokémon que tem uma habilidade Single Strike Jammer. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, os Pokémon Single Strike do seu oponente precisam de uma energia incolor a mais para usar ataques. Então, o custo de ataque daquele Pokémon vai ser uma energia incolor a mais. Por exemplo, Earthful de golpe decisivo, bate com 3 energias. Agora, ele vai ter que bater com 4 energias. Ele aumenta o custo de ataque do Pokémon de golpe decisivo. Já o Gorebyss, ele tem uma habilidade chamada Rapid Strike Canceller. Enquanto ele estiver em jogo, os Pokémon Rapid Strike do seu oponente, golpe fluido do seu oponente, não tem habilidades. E aí, abre uma possibilidade de você jogar, talvez, com 2 cópias do Clamperl e apenas uma cópia do Huntail e uma do Gorebyss. E se você esbarrar com um deck de golpe fluido, você pode colocar o Gorebyss, que aí a habilidade do Inteleon não vai funcionar de pingar dano, a habilidade do Octillery não vai funcionar e você pode quebrar a estratégia do oponente ali, dependendo de como for. E do golpe decisivo, você vai atrapalhar ele. Apesar de ter a energização de round 1, cara, vai ter que colocar uma energia a mais pra poder atacar. Ao invés de ele colocar 2 round 1 em jogo e ficar tranquilo, talvez ele vai precisar de 3 ou um turno a mais pra poder atacar. Esse aqui eu acho interessante, cara. Não sei se vai haver muito jogo, mas ele me parece ser uma carta bem interessante dessas de golpe fusão. Olha, eu gosto das 2 cartas. Eu acho que dependendo do baralho, não vai nem jogar com o Clamperl. Até aqui o Augusto mandou, o Zoroark mandou abraços, com certeza. Aquele deck de controle do Azumarill
ali, com certeza vai ter um Gorebyss e um Huntail ali pra recuperar eles com o Zoroark, já deixar em campo, atrapalhar o oponente de acordo com a match e sempre fazer esse Pokémon, né? Então, dependendo do tipo de baralho, você nem vai usar o campo, bota ali, só recupera ele do descarte com o Zoroark, coloca em jogo, já ativa essa habilidade e pronto. São cartas bastante interessantes, eu gostei, vejo potencial nas duas, especificamente no Gorebyss. Eu acho que o Gorebyss tem muito potencial de ver jogo. O Huntail é mais contornável, né? Por ser só uma energia a mais no custo de ataque, mas ainda assim tem uma grande possibilidade. Gosto dos dois. Cara, pelo fato da gente ter o Inteleon de pingar dano, eu acho que já deixa essa carta 1000 vezes mais relevante. Então, ela é uma deck muito boa e barata. Um estágio 1 que você nega uma habilidade completamente do jogo, eu acho que é barato. E essa carta aí, a gente vai ver muito jogo nela ainda. Muito bom. Então, vou seguir aqui mais uma pra gente... São muitas cartas, né, galera? A gente tá atrás de água e tem muita coisa pra gente falar. A próxima é o Basculin. Ele tem um ataque Wood Swarm por 2 energias que causa 30 de dano, mais 10 de dano pra cada contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente. É um Pokémon de golpe fluido, bate com apenas uma energia de golpe fluido e é uma carta que o nosso querido Yuki, que tá no chat aí, me falou que nos decks de Inteleon VMAX tá rodando lá no Japão. Então pode ser uma opção legal, já que o Inteleon com Inteleon VMAX pinga bastante dano. Esse 30 mais 10 ali pode ser um diferencial pra você fechar um knockout e deixar apenas um Pokémon de um prêmio ali pra falecer na frente, né? Você acha que dá pra jogar dessa forma mesmo, ou GH? Ou tem alguma outra estratégia que a gente possa explorar esse Basculin aí? Cara, eu acho que dá sim. Por exemplo, hoje em dia, se você der 160 no Pokémon ativo, o Basculin ele já termina de matar. Ele é um prize. Eu acho que é uma opção muito boa pro Água, sim. Até porque o Água energiza muito fácil. Apesar de ele não receber a Melanie, mas você tem outras formas de energizar ele. Você tem o Rayhan, você tem o Frosmoth, tem aquele de gelo lá, que eu esqueci o nome. Evolução do Ignorante. Frostless. Tem o Frostless também. Então, assim, tem formas de você jogar com ele. A própria energia de golpe fluido, só que ela não paga água, né? Não paga água. Paga, pô. Ela paga água, sim, é verdade. Confundi aqui. Então, assim, tem muitas opções boas. E, cara, você bate com o VMAX, que bate 160. O próprio Inteleon VMAX antigo. O Inteleon VMAX novo bate um pouco menos, se não me engano. 140. Mas você terminar de dar um nocaute com Pokémon Prize, cara, isso é uma pressão muito forte no oponente. Porque pra ele não é negócio matar um Prize. Você bater uma vez com o Basculin e o cara matar o Basculin, eu acho que você já tá muito bem no jogo. E ele não matar o seu VMAX. Ou ele ter que dar boss, entendeu? Então é bom achado aí do Yuki. Eu achei ele muito bom mesmo. Eu gosto bastante desse Basculin aí. Como você falou até, GH, você força o oponente a ter que caçar o boss. Então, se for um daqueles baralhos que depende de apoiador pra comprar carta, né? Não vai spamar a Crobat, não vai spamar o Genesect nem nada. Você vai forçar ele a ter que caçar um boss pra conseguir um nocaute ou um ataque que seja mais efetivo, né? Então, além de ele conseguir fechar muitos knockouts pra você, ele vai atrapalhar o seu oponente na busca dele pelos prêmios, né? Então é uma carta bastante interessante, não é difícil de você recuar ela se for necessário, vejo um potencial legal. E tem outra, mesmo se ele não mata o Basculin, ele já fica pronto para uma próxima, entendeu? Então, assim, é chato você jogar contra uma carta dessa. Então, exatamente. Se ele buscar o seu VMAX, você pode fazer a mesma coisa depois, bate com outro VMAX, depois você recua, o Basculin já tá lá pronto. É chato, velho, jogar com essa carta. Muito interessante esse Basculin. Vai ser um ótimo finalizador de knockouts, né? Ele joga em vários decks, ele pode entrar, cara. Suicune ele pode entrar, porque ele usa ainda, dá pra usar o Raihan, né, o Roy. Deck de água, ele encaixa muito bem por ser duas energias muito simples de atacar. Seguindo, a gente tem o Crabominable, o próximo que a gente vai passar é Crabominable V. Tem 2 ataques. O primeiro, você descarta 2 cartas do topo do baralho do seu oponente. E o segundo ataque, por 3 energias, é Fist of the Destroyer, outro nome maneiro. 90 de dano, mais 60 de dano pra cada contador no Pokémon ativo do seu oponente. É uma versão melhorada do que a gente tem do Sableye V. Ele bate o Sableye V menos o ataque, se eu não me engano. Eu acho que é 10 ou 30 mais 60, agora eu não lembro direito. Esse é 90 mais 60, cara. Com 2 contadores de dano, você tá batendo 210 de dano. Não é isso, a matemática não estiver muito errada. 210 de dano, por 2 contadores de dano só. A dificuldade é a energização, né? Mas se você começar a partida, ligar uma energia no próximo turno com o Melanie, você tá atacando com ele. E dá pra jogar com Inteleon, dá pra jogar com Zigzagoon. Legal, cara. Eu gosto dessa carta. Depois que o GH me explicou da outra vez no cast, que a gente falou quando
eles anunciaram essa carta aí, o GH me explicou melhor, eu consegui ver o potencial muito melhor nessa carta daí. Com certeza, eu gostei bastante da carta. Até o problema da linha de energização dele, né? Da energização dele é contornável, né? Tem vários meios. Você pode usar a Melody, pode usar a Frostmourne, pode combinar ele com a linha de Inteleon, com o Suicune. Tem muita coisa que pode entrar nesse baralho, né? Com esse Pokémon. Gostei bastante da ideia. Você pode até colocar a capa pra ele ir pra 270 de vida, um HP assustador pro bicho básico. Aí a gente volta até na questão que eu comentei com o GH uns episódios atrás, né? Por que o Sableye tem só 170 de vida, né? Verdade. E ele batendo muito mais que o Sableye, com muito mais vida do que o Sableye. Então, acho que dá pra contornar essa energização, dá pra bater bem. E dependendo, você pode até fazer esse baralho dele com esse overturn aí, ó. Milando o baralho do oponente aos poucos. Saindo uma carta de 1000, esse Pokémon vai estar no deck de controle. Verdade. Não dá pra duvidar. E é outro finalizador, né, cara? Então você tem duas opções boas aí, o próprio Pasculinho e o Crabomba na bota. O bom do Crabomba, bom e ruim dele. Bom é que ele é um bicho que não morre fácil, tem 220. A fraqueza dele é diferente da Eletro. O ruim é que ele precisa de 3 energias, né? Uma a mais que o Pasculinho e ele não aceita energia Rap Strike. E o recuo dele é passivo, cara. 4 de recuo é chato, viu? Mas ele é um bom finalizador. Eu testaria ele. Não sei se a galera vai usar ele, não. Acho que o Pasculinho talvez o povo prefira, mas o Crabomba tem mais chances de você matar um VMAX de HP cheio, que é naquela ideia de você usar o Inteleon, ele dá uns ping com o Inteleon. Se ele tiver, acho que 80 de dano, é nocaute certeiro. 60 acho que não é, não, né? 60 já é, né? Com 3 de dano vai dar 180, 270, 300. 3 de dano dá 300. 4 já é nocaute, isso. 4 de dano é nocaute. Então 2 Inteleon e causa qualquer coisa. 40 de dano, filho. Amigo. Pois é, cara, no final do jogo, 2 Inteleon não é difícil. Você mata um VMAX de HP cheio, relevante no mínimo. Né? Sobrevive pro Leafeon sem capa. Com capa. Se o Drabominego tiver capa tem Galarmine e o Leafeon não conseguir baixar a Galarmine, ele sobrevive ainda. É verdade. Eu acho que não vai chegar nesse ponto de você tomar um dano com ele, não. Acho que ele vai ser o último a atacar, alguma coisa assim. Bom, temos também aqui, seguindo, a carta do Pyukumuku, que é mais uma carta que também tá nas cartas de pré-release. E eu acho a arte do pré-release mais bonita do que essa, pesquisa. Só um comentário. A Água tem muita carta boa, cara. Faz um tempo já. A Água tá sendo o tipo mais relevante do formato. E na nossa análise aqui, cara, é disparada a maior quantidade de cartas. Tem algum potencial, é de água. Disparado. Por isso que a gente tá falando muito de água aqui. Então vai ver que nos próximos chips vai passar rápido. Olha o de água que vai demorar mesmo. Aí o Pyukumuku, ele tem uma habilidade que uma vez durante o seu turno, se esse Pokémon estiver na sua mão, você pode colocar esse Pokémon no fundo do seu deck. Feito isso, compra uma carta. Você não pode usar mais do que uma habilidade dessa por turno. Então não vale muito a pena você ter... Eu não sei se você teria mais do que uma cópia no deck. Mas uma cópia no deck parece ser interessante, né? Você vai jogar com um baralho de 59 cartas, mas você vai ter sempre um draw a mais ali, né? Eu gostei disso. É como se você fosse jogar com 59 cartas, né? Você vai estar sempre que ele vier, você vai poder comprar outra. Acho muito interessante. Com a minha sorte, ele vai sempre vir na minha mão inicial como único básico. Verdade, novo DDN. Esse é o único lado ruim dele. Acho que no Pokémon, raro a gente ter uma carta assim que significa 59 cartas. Em outros card games é mais comum você ter uma carta de draw. Aliás, a gente teve o apito do juiz, que era mais ou menos isso. Só que o apito do juiz você não reciclava. E o Pyukumuku você consegue reciclar. Aí, às vezes você pergunta assim, poxa, por que eu já não coloco uma carta número 60 ao invés de jogar com 59 e ele? Ele tem uns usos muito bons. Por exemplo, além do seu deck estar um pouco menor, 59 é um pouco menor que 100, o Pokémon faz pouca diferença, mas qualquer diferença é interessante. Você pode usar ele em alguns momentos chaves. Por exemplo, você tem Quick Ball na mão, você pode usar ele pra comprar antes do Quick Ball ou comprar depois do Quick Ball. E aí você, pegando o Pokémon pra Quick Ball, você diminui uma carta no seu deck pra você poder comprar com ele. Então você pode diminuir mais ainda o seu deck planejando o jeito que você joga as cartas. Às vezes você volta ele pro fundo do deck, ele vem na sua mão de novo, e aí você abre com Quick Ball, Ultra Ball, cartas que busca, você pode dar as buscas primeiro, tira as cartas que você não quer comprar do deck, e depois você usa ele pra você ter maior chance de comprar as cartas que você não consegue buscar. Então ele é bem legal nesse sentido, quando você tem muitas cartas de busca no deck. Eu achei ele bom e eu testaria ele em vários decks pra ver como seria. Vou aproveitar que o nosso querido editor do Marvel aí colocou na tela, tá? O Pyukumuku, a arte do pré-release. Mostra as outras também, tem o Oricorio, tem o Latios e o outro? Pode passar. Tem o Oricorio, também tá muito bonito. O Latios e o Deoxys, que parece um letreiro japonês. Carta, olha a arte suja
loja. Meu Deus do céu, mano. Pra que tanta arte de não sei o que? Ó, fusão, vamos, isso aqui. Faz sentido, cara, com a lore do The Ox, faz sentido. Não, tudo bem, mas... Não, em todas as 4, né? A gente vai ler em breve o Latios e o The Oxys na hora que chegar eles, mas chegamos no Pyukumuka aí só pra mostrar vocês da arte. Então vamos retornar aqui, que o próximo é o Inteleon V e VMAX, que na minha opinião é uma das cartas mais importantes dessa coleção, só perde pro 1000 V e VMAX. Na minha opinião, obviamente. O Inteleon, ele tem um ataque que bate 40 de dano, o Inteleon V, né? Surf, e o segundo ataque, Aqua Bullet, 120 de dano, e esse ataque causa 20 pontos de dano a um Pokémon no banco. Não é o que a gente normalmente vai utilizar, a gente vai direto pro Inteleon VMAX, e tem uma habilidade chamada Double Shooter. Com a habilidade do seu turno, você pode descartar uma energia de água da sua mão. Feito isso, coloque 2 contadores de dano em 2 Pokémon no banco do seu oponente. Vai pegar no banco do oponente e colocar 2 contadores de dano em cada. Muito legal a habilidade. E o ataque G-Max Whirlpool, 70 de dano mais. Você pode retornar uma energia ligada a esse Pokémon pra sua mão. Se fizer isso, esse ataque causa mais 70 de dano. E aí que vem um Mandrake bem interessante, eu já até resenhei uma lista dele, que nem é focado em usar habilidade, é diferente essa lista. Eu tô até com outra lista que usa habilidade e descartando energia de água, mas a que eu joguei inicialmente foca muito em você usar o Path to the Peak, né, o trilha para o cume para tirar a habilidade dos Pokémon, e você bate 140, volta a energia de golpe fluido para sua mão, que ela conta como energia de água também, e são 2 energias. Você ligou, já conta como 2, bate 140, volta pra mão. Se você tomar algum dano dele, você pode facilmente utilizar a Cheryl, curar tudo e ligar a energia novamente, causar o dano e voltar pra mão de novo, e joga com a linha de Inteleon, obviamente, né? Você usar a busca do Drizzle e os contadores de dano do Inteleon VMAX. Vocês já analisaram essas 2 estratégias? Uma que utiliza a energia de água, que aí você coloca os contadores de dano também com o Inteleon, e outra que não utiliza energia de água, usa só 4 energias de golpe fluido, usa também o Octillery. Vocês já analisaram essas 2 estratégias pra ver qual que vocês acham mais interessante? Então, vamos lá. Eu gosto da ideia de usar a energia de água pra esse Pokémon, porque você tem a habilidade já, você tem a possibilidade de pingar esse dano, como o Yukio falou aqui no chat, você pode usar o Basculin, pingando com o Inteleon estágio 2, pingando com o Inteleon VMAX e atacando de Basculin, por exemplo. Você não precisa ter uma contagem gigante de energias Rapid Strike, porque ele vai sempre retornar ela pra mão. Tem recuperação de energias de água para você usar a habilidade de novo, pingando 20 em 2 Pokémon. Então, eu acho que é um Pokémon muito interessante, dá um atacante interessante, um baralho interessante para funcionar. E então, eu particularmente iria de energia básica. Você, GH, o que acha? Cara, dá pra misturar, assim, você não precisa usar 4 energia Rapid Strike, você pode usar 2. Não é uma coisa assim que, se você usar o Rayhan, principalmente, você consegue usar 2 energias Rapid Strike, que bom. Aí pode energizar ele com a Rapid Strike, e com o Rayhan você energiza outro Inteleon VMAX do banco, alguma coisa assim. Ou até um Basculin, entendeu? Você usa Rapid Strike com um Basculin. Então, você não precisa usar 4, não. Você pode usar 1 ou 2 e fica essa opção aí de você energizar em um turno só um Basculin da vida. Eu acho interessante, ainda mais que a gente tem como buscar, né? Aqui com o Killery ou com o Rayhan. Então, eu faria um mix. Eu faria a maioria água e umas 2 Rapid Strike. Ótimo. Bom, seguiremos aqui então, e o próximo do tipo elétrico, passando tudo que a coleção possa te mostrar aqui, já pulando tudo que é filler. Menção honrosa a Vikavolt, que isso aqui no Japão tá fazendo um estrago. Salve pro Yuki que tá sofrendo com o Vikavolt, tá? Ele tem um ataque que descarta 2 energias elétricas dele, causa 200 de dano a um Pokémon do seu oponente, pode atacar no banco, porém lá eles ainda têm o Charge Bug, que tem a habilidade que da mão ele vira uma energia especial, fornecendo 2 energias ao Pokémon Vikavolt ou Vikavolt GX. Então lá no Japão ainda tá jogando, porque lá no Japão o formato é maluco, e lá eles ainda tem ADP e um monte de coisa assim. Então lá ainda tá jogando esse Pokémon. Então é só uma menção honrosa com esse Vikavolt mesmo. Mas o que a gente vai falar é do Boltund VMAX. O Boltund VMAX, ele tem um ataque chamado Lightning Storm, 30 de dano mais, e esse ataque causa mais 30 de dano para cada energia elétrica ligada a todos os seus Pokémon. É o mesmo ataque do Boltund V que a gente já tem no formato, com a diferença de que o Boltund V que a gente tem no formato é 10 mais 30. Esse é 30 mais 30 e é um Pokémon de 320 de HP. Cara, esse aqui tem um potencial gigantesco, cara, de ser um bom atacante no formato. É claro que a fraqueza dele, a lutador, é o que atrapalha esse Pokémon, mas, cara, ele tem um grande potencial de jogo aí, cara. Ainda mais tendo Fluff pra colocar mais energia em campo, né? O próprio
Boltund V, né, GH? O próprio Boltund V, ele pode energizar o banco ali e talvez preparar um próximo VMAX pro próximo turno, mas tem o Flávio também que ajuda a energização. Esse aí também tem um bom potencial de jogo, né? Tem, cara, tem mais. Outra, você dá mais uma utilidade pro próprio Boltund, né? Você usa o Boltund pra energizar, você pode usar uma cópia dele só pra você evoluir, às vezes sai do range de algum knockout, ou então usa pra atacar mesmo, se seu deck permitir, né? O segundo ataque dele eu acho muito bom, que 3 energia 240, eu acho bem bacana. Você pode combinar com um Jolteon da vida, entendeu? Você já energiza ele, o Jolteon ele bate 240, o Jolteon fecha 100. Então, assim, tem muita opção boa pra você fazer com ele. Eu gosto bastante dele. Agora, o básico, não sei se compensa um split, não. Acho que o outro é bem melhor. Eu usaria o Boltund que energiza mesmo. Eu gosto do Boltund VMAX, mas eu não vejo nele essa possibilidade de jogar sozinho em torno dele, né? É um ataque legal, mas pra uma cópia, duas, no máximo. O Boltund V que energiza continua sendo um pouquinho melhor. Inclusive, essa ideia aí de usar ele com o Jolteon me pareceu muito boa. Eu não tinha pensado, mas é muito interessante, né? O Jolteon usualmente consegue atacar por uma energia só, né? Usando aquela ferramenta. Então você pode usar o Boltund pra energizar outras coisas ou energizar um pouquinho os dois Pokémon e ir jogando dessa forma. O Boltund sendo um finalizador da partida, né? Então eu gostei da carta. Acho que ele encaixa em outros baralhos em vez de ser um único baralho, né? Um deck de Boltund, né? Exatamente. O Ki até falou que tem um jogando lá no Japão agora, mas a gente tá num formato diferente, né? Então é difícil de comparar. Eu vou puxar uma próxima aqui e eu vou puxar um Toxtricity de golpe fusão. Eu nem tinha colocado na lista aqui, mas eu vou puxar ele de golpe fusão porque ele tem uma habilidade chamada Max Downer. Enquanto ele estiver em jogo, ou melhor, ele só funciona a habilidade se você só tiver Pokémon de golpe fusão em jogo. Então pode ser que se você quiser montar alguma coisa com aquele Acelgor que a gente falou, ele pode ajudar aí. Por quê? Ele reduz em 30 de HP, né? 30 no Pokémon VMAX. Pokémon VMAX, o HP máximo dele é reduzido em 30 de dano do oponente. Aí uma opção pra diminuir o HP do bicho pra tentar bater de Acelgor, né, GH? Sim, é uma opção. O estágio 1 não é tão difícil de você fazer, então assim, ok, ela estaca, não é? Se você conseguir fazer vários, você reduzir 30, 60, deixa eu fazer as contas. O Acelgor, vamos colocar o tablet na conta lá. O tablet aumenta 30. Então, com a Acelgor você bate 150 e 150. Então, 300 é um número ok. Então, você fazer 1, 2, e 2 é um número safe de você fazer. Já facilita bastante a vida do Acelgor. E é um monte de estágio 1, mas ok, dá pra fazer. Pra matar em 2 hits, acho que sim. Sabendo desse bicho, eu fico um pouquinho mais feliz com a Acelgor. Mas, vamos ver. Ele sendo um prize pra matar VMAX em 2 hits, pode ser interessante sim. Só acertar a consistência dele. Eu gosto desse Toxtricity aí, ou a música do System of a Down aí. Porque essa habilidade dele estaca, né? Então você pode fazer várias e resolver partida reduzindo o HP do oponente, né? Você não ataca pra nocautear, então eu achei bastante interessante a ideia. Gostei bastante da carta aí. Com certeza tá na minha buy list aí, porque eu acho que vai ter sua relevância no meta, assim. Tem um downside, né? Ocupa espaço, né? Não, outro. É que todos os Pokémons têm que ser Fusion. Sim. Então, assim, não tem mais tantas opções. Você não tem mais tantas opções. O Mew, ele é Fusion? Mewzinho? Não, né? O Mewvi é. Não, o Mewzinho de buscar item, igual eu tinha falado mais cedo. Não. O Mew já não é Fusion, então você já não pode usar. Então você teria que usar uma engine, sei lá, de Genesect. Mas você pode usar o Genesect. Pode fazer uma engine de Genesect e usar o Acelgor. Ok. Acho que eu gosto um pouco mais dele sabendo dessa carta aqui. Eu não sabia dela, não. Prefiro ter ela do que esse ir pro 3 hits do Acelgor. A diferença do 3 pra 2 é, tipo, gigantesca. A diferença entre você... Realmente é a diferença entre um deck ser viável ou não. É essa. Ainda dá pra botar no banco ali o Oricoil, reduzindo 20 de dano. Pode fazer diferença. Ele tem 90 de HP. É baixo, mas pode fazer alguma diferença. Não, sendo 2 hits, você pode até ter a oportunidade de não bater um turno, que é ok ainda. Você pode ganhar o jogo em menos ataques. Então. Agora 3 hits era inviável. Eu gostei bem mais tendo esse... Exatamente. Bom, seguindo, eu vou puxar primeiro vou passar pro Wigglytuff, mas antes mostro o Jigglypuff, porque ele é um Pokémon que tem aquele ataque Everybody Rollout que eu falei pra vocês, né? Que a gente já falou um outro Pokémon que, se eu não me engano, foi o Mario.
e agora tem um Jigglypuff. Mas só pra citar o ataque. O Wigglytuff, ele tem um ataque Find Treasure. Procure no seu baralho por 2 cartas e coloque na sua mão, então embaralhe o seu deck. É outra carta que, assim, pode ver potencial para um deck de controle. Você busca 2 cartas no seu deck e coloque direto na sua mão. Talvez. Só puxei esse Wigglytuff por conta desse ataque, tem um potencial aí que talvez possa jogar em controle. Eu particularmente não gosto. Acho que puxar do baralho pra mão, tendo Marnie no formato, não resolve, não. Eu acho que vai haver ataques melhores pra usar do que fazer estágio da Wigglytuff e bater com ela. Pelo menos nesse momento. Não curto a ideia da carta, não. Eu tô mais ou menos nessa linha do Alcin, só porque tem cartas melhores, e uma delas é bem conhecida, chamada Zacian. E comprar carta por habilidade no controle acaba sendo melhor do que atacar. Então, pelo Zacian e por você ter, sei lá, o Arceus também, que foi anunciado, você pode usar no controle. Eu acho que eu prefiro do que essa carta, só porque a habilidade é sempre melhor do que atacar. Quem gostou dessa carta aí foi o Mr. Wesley, que tá aí na live, porque eu sei que ele coleciona os Pokémon que tem essa artezinha de crochê aí, ó, e é mais uma cartinha pra coleção dele. É verdade. Eu acho que inclusive o Metapod que a gente falou mais cedo, de habilidade lá, ele é crochê também. Legal, nem lembrava da arte dele. Bom, agora vamos partir pra carta mais importante da coleção, para as cartas mais importantes da coleção de Pokémon, na minha opinião, né? Que é o Milvie e o Milvie Max. O Milvie, ele tem um ataque que, por uma energia Energy Mix, você procura no seu deck por uma energia e ligue a um dos seus Pokémon Fusion e depois embaralha o seu deck. Então já acelera uma energia ali. Segundo ataque, Psycho Jump, 70 de dano, e você pode embaralhar este Pokémon, todas as cartas ligadas a ele no seu deck. Contadores de dano, vai limpar tudo, então ele não vai falecer naquele momento do jogo. E o VMAX, já vou puxar logo. Os dois são Pokémon de golpe fusão. O VMAX, ele tem um ataque Cross Fusion. Escolha um dos ataques no banco, um dos ataques de Pokémon Fusion no seu banco e use como esse ataque. Então você copia um ataque de um Pokémon Fusion no seu que tá no banco. Segundo ataque, Max Miracle, 130 de dano, e esse ataque não é afetado por nenhum efeito do Pokémon ativo do seu oponente. Cara, esse Pokémon em si, ele é muito forte. Ele pode copiar um ataque do seu Pokémon, ele tem acesso ao Power Tablet. Então, se você copiar o ataque do Genesect, que é 210 de dano, mais o Power Tablet 230, tá? Você vai escalonando esse dano, você vai aumentando esse dano. Se você, porventura, pegar uns Zamazenta pela frente, 130 de dano, bate nos Zamazenta. Então você tem, assim, várias formas de você utilizar esse Pokémon, além de você poder copiar o seu Milvie do banco, bater, voltar ele pro deck e curar todo o dano que tá nele. É muito forte essa carta. Acho que é uma carta muito quebrada pra esse momento do jogo. A fraqueza é noturno, beleza, né? A gente tem aí Moltres de Galarve jogando, o Eternatus pode aparecer de vez em quando, mas, cara, é uma carta muito forte, cara. É muito forte pro competitivo, pro formato que a gente tem atualmente. E ainda tem 0 de recuo. Outro detalhe muito importante. Recuo é de graça. Eu sinceramente não consigo entender como uma carta dessa vem. Ataque muito forte, todos os ataques são bons, se você for parar pra pensar, né? Eu energizo por uma, bato 70 e volto pro deck, copio o ataque, ou dou 130 e ignoro efeitos. Então, assim, não tem saída. Fez Decidueye, beleza, 130 e o dano não é afetado, entendeu? Eu tô pra morrer, 70 e volto pro baralho. Não tenho muito o que fazer, eu energizo. Ou então eu copio um ataque quebrado de outros Pokémon. Então, assim, é uma carta extremamente forte, com um potencial extremamente alto, e ela pode fazer realmente um grande estrago nesse meta que a gente tem. O Milzinho é tudo que eu gosto no jogo, cara. Bate pouco, recuo 0. Ele bate pouco, assim, não é um Pokémon que vai dar um hit em tudo, ele bate pouco, mas, assim, você tem opções de jogar. Você tem vários ataques diferentes, você pode dar, você pode botar pro deck, curar o dano. Você tem um ataque que ignora efeito. E se a gente aprender alguma coisa com o Mil 3, é que essa carta aqui vai jogar até cair, cara. Não tem outra. Vai jogar até cair, bicho. True é true, completamente. Bom, e tem várias cartas, a gente já falou algumas que você pode usar pra copiar. A gente ainda vai falar sobre o Genesect, a gente ainda vai mostrar a carta pra vocês do Latios e Latias, que tem potencial de jogar com essa carta. Tem a própria Meloetta, que eu vou falar logo. Então, essa carta ela é muito forte, porque você pode copiar ataques de diversos Pokémon. Sem falar que no futuro eles podem lançar mais cartas desse estilo golpe fluido. O golpe fusão pode trazer outras cartas pra poder aumentar ainda o poder de ataque desse Milzinho aí, que é incrível. Seguindo, a gente tem o Granbu, que eu já falei ele aqui, ele joga com o Maractus, porque ele tem uma habilidade que quando você evolui ele no turno, na mão ali, você colocou ele evoluiu, você busca 2 cartas de ferramenta Pokémon e coloca na sua mão. É um Pokémon suporte do Maractus, que a gente falou bastante nesse início, mas eu quero mostrar a carta pra vocês. A gente já comentou sobre ele, basicamente, mas é pra mostrar a arte dele também aí,
eu vejo uma arte muito bonita dessa carta aqui, com o sol ali atrás, muito legal. E há um potencial suporte pra esse deck de Maractus aí, que tem interação com essas ferramentas Pokémon. Algo a mais pra gente poder comentar sobre esse Granbu ou podemos seguir, senhores? Pode seguir. Por mim é isso mesmo. Então, seguindo, a gente tem aí a gente pode falar talvez do... Eu não botei na lista, o Mar vai me xingar de novo, porque eu não gostei muito dessa carta. É a carta do Deoxys. Vocês querem falar sobre o Deoxys? Não, eu acho que ele não faz muito sentido, mas essa carta aí, que tá um pouquinho antes do Deoxys, que é o Galarian Cursola, eu acho que realmente pode fazer algum estraguinho. Então leia ela pra gente, por gentileza. O Galarian Cursola, ele tem um ataque, ele é um Pokémon estágio 1, né? É um ataque por uma energia de psíquica, chama Compulsory Restoration. Você escolhe um Pokémon V básico do seu oponente, que esteja na pilha de descartes, e coloca no banco do seu oponente. Então você coloca contadores de dano nesse Pokémon até que seu HP restante seja 30. Então eu vejo essa carta com muito potencial pra jogar, sei lá, aquele deck, por exemplo, mais late game, ou você descartando vendo seu oponente descartar cartas, ou tombando cartas do baralho dele, você conseguir fazer esses Pokémon voltarem pro campo com 30 de HP e nocautear com algum spread, como o do Reshiram das Celebrações, ou o do Noivern V, que saiu umas coleções pra trás. Então eu vejo um potencial legal na carta. Eu acho que ela tem um potencial, apesar de ser contornável, né? Mas é legal. Vai ter que jogar. Assim, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim dela como é um ataque, você vai voltar um Pokémon V do cara. Dependendo do Pokémon V que você voltar, se for, por exemplo, um Pokémon atacante dele, ele pode evoluir pro VMAX. E aí ele recupera um pouco da vida. Então, esse é o lado ruim. O lado bom é que ele pode voltar Pokémons que não evoluem, Crobat. E aí, se você tem um Inteleon em jogo, o Inteleon termina de cuidar do Crobat. Então, são coisas assim que em alguns decks funciona. Por exemplo, eu acho que funciona bem em algum deck de Dragapult. Você já usa energia psíquica, você já usa o Inteleon. Então, você pode usar ele sim, porque ele é um Pokémon Prize e às vezes se perder um Pokémon Prize no jogo não faz diferença. A maioria dos jogos do Vermato não faz diferença. Então, você pode voltar um Crobat quando você mata ou de Inteleon ou de Dragapult mesmo. Então, no Dragapult eu acho que ela serve muito bem. Só que é estágio 1, né? Então fica aí só essa chateação. Estágio 1, ele dá essa puxada de um Pokémon e ele vai combar com outro Pokémon que a gente vai falar em breve. Então assista até o final e ouça esse cast até o final. Eu vou dizer pra vocês vão concordar comigo, o Pokémon que vai combar com ele vai funcionar direitinho a estratégia aí pra você comprar prêmios. Próximo é Meloetta. A Meloetta, eu citei, você pode copiar o ataque dela com o Mewzinho, que é uma opção muito boa. Protagonizar o deck talvez não, mas ela tem um ataque muito bom, que causa 70 de dano vezes a quantidade de Fusion Energy que você tiver ligadas aos seus Pokémon. Então mesmo que a Fusion Energy não esteja ligada nela, você ainda vai contar pra aumentar o dano de ataque. E aí é 70 de dano x4, né? Então 280 de dano por 2 energias. É um ataque razoável e pode ser que veja um jogo interessante, dependendo da estrutura de lista que você montar. Eu gosto dessa carta. Eu acho que ela tem potencial. Eu gosto dela. Eu gosto também. Eu acho que ela realmente tem potencial. É um ótimo ataque pra dano ali no Mew, né? Eu acho que vê jogo sim. Sozinho, mas sendo copiada pelo Mew, eu vejo. Sim. Dá pra fazer algum rogue com ela? Até dá, mas o Mew é mais propício, porque você já ataca com ele fica vivo, e aí as duas energias você já usou no Mew, você já usa pra atacar com a Meloetta, o ataque dela, ela é básico, então tudo tende a tentar fazer ela sozinha. Tem as cartas pra isso. Tem a carta energiza as energias de Fusion Energy. Então, assim, o número mágico aqui é você ter 5, né? Energias, você dá nocaute de qualquer VMAX. Se você conseguir botar 5 energias, é uma boa opção. Às vezes você não precisa nem dar, tipo, um hit no VMAX. Você pode dar 2 hits e aí no meio, pro final do jogo, você tenta dar um hit. Tem a opção de jogar ela sozinha também. Não é de todo ruim, não. Dos rogues, eu acho que talvez ela seja mais viável pelo suporte que ela tem, ser Fusion. Pode usar pra fechar dano nos Amazenta. Pode ser também. Vai faltar 10 pros Amazenta, mas pode ser. Pra 3, né? Tem um Power Tablet, né, que ela aceita. E, Alcim, ela esbarra naquela situação que a gente passou com o Haldun. Se lançar uma nova energia de golpe fusão no futuro, ela também poderia aumentar o ataque com essa nova energia de golpe fusão? Ou esse texto deixa bem específico por ser a energia de golpe fusão que a gente recebe nessa coleção? Olha, se não me engano, essa questão a gente debateu com o Yukio, até na participação dele no podcast. E nesse caso, não. A Fusion Energy que ela se refere é apenas a Fusion Energy que está sendo lançada neste set. E
se sair não outro, lembro. não vai fazer sentido. Não vai fazer somar, né? Ele até já falou aqui no chat também, não pode. Eu não lembrava dessa situação, mas é bom pra gente relembrar pra galera. Podemos seguir? Podemos. A gente não tinha. Eu não listei nenhum Pokémon lutador. Vocês querem listar algum Pokémon lutador de última hora aí? Não, Só pra não ficar tudo sem filler. nada? O único que Não, o único cara. que me deu aquele apertinho no peito pra Rogue é o Hariyama, que é o imortal que não morre no final. Que me lembrou muito Donphan. Quando você toma o nocaute, você joga uma moeda, se tira a cara, esse Pokémon não é nocauteado, ele fica por 10 de HP. Só que o ataque dele é ruim, né? 100 de dano pra 3 energias pra 100 de dano. É golpe decisivo e tal, mas é meio ruim. Mas assim, bateu aquela coisinha no peito, né? Eu que joguei muito com esse deck pra me divertir, com o deck do Donphan, Imortal não morre no final. Eu gostei dessa carta, mas assim... Eu tenho uma reclamação. É só pra não dizer que não tem carta de lutador no nosso review, pelo amor de Deus. Eu tenho uma reclamação. Por que a habilidade dele chama Guts e não Sturdy? É verdade, tinha que ser Exato. Sturdy. Porque no Pokémon, no VGC, é Sturdy isso aí. Então, você não vai ser nocauteado, você fica com o menor dano possível. E no TCG é 10. Sturdy. Por que chama Guts? E Guts é uma habilidade É, uma habilidade que dá ataque. no VGC que aumenta o seu ataque em 50%, né? Se ele tá afetado por condição especial. Ah, mas Então, essa é a assim, tradução do Desculpa, essa é a tradução do site aqui do Pokébit, né? Vai que a tradução original é Sturdy. Vamos ver, tomara. Pode ser. Não faz sentido se sair como Guts, né? Só isso Mas, mesmo. Tirando isso, tudo a gente possível. pode ignorar ele. Exatamente. Então, seguindo, a gente vai pro Gengar V e Gengar V Max. O Gengar V ele tem um ataque por 2 energias Dark e Dark Slumber, 40 de dano, e o Pokémon tipo do seu oponente está dormindo. Por uma energia adicional a esse custo, Pain Burst 190 de dano, e esse ataque causa 30 de dano a si mesmo. O V Max, por 2 energias, Panic Fear, 60 de dano, e esse ataque causa 60 de dano, vezes o número de Pokémon V e GX em jogo. No formato padrão a gente não tem Pokémon GX, mas Pokémon V tá lotado. E por uma energia a mais, 250 de dano, esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno. É um Pokémon de golpe decisivo, aceita Houndoom, e muita gente achou estranho ele vindo tipo Dark, mas eu gostei. Acho que é a primeira vez que tem esse tipo Dark no É o Gengar, né? primeiro Gengar Dark. É o primeiro Gengar Dark. O TCG legal, né, Nelson? É que assim, o Gengar é tipo veneno também, né? E antes, lá no começo do TCG, o tipo veneno tava no tipo grama, depois ele passou pro psíquico, né? Que já era o que o Gengar saía por conta da sua contraparte fantasma. E agora que veneno foi pro tipo Dark, né? Ele acabou saindo no tipo Dark, por isso que a fraqueza dele, se vocês forem olhar, é lutador, que é um tipo que o lado fantasma, na verdade, é imune, né? Então, aliás, imune não, ele toma vezes 1 só. Eu gosto da carta, acho ela muito, muito forte, muito interessante. Tem uma única coisa que me incomoda nela, é todas as energias exigidas para atacar serem do tipo Dark. Então, como ele é um Pokémon golpe decisivo, geralmente a gente vê baralhos desse tipo usando a energia de captura para tentar aumentar o número de Houndoom em jogo, né? E se você montar um baralho exclusivo do Gengar VMAX, você não vai poder fazer isso, porque ele não vai conseguir fazer nada com essa energia depois, né? Então, é o único ponto que me incomoda na carta. De resto, eu acho ela extremamente forte. Eu acho ela muito forte mesmo. Eu acho que vai dar uma mexida no formato, apesar de a gente tem decks tipo Umbreon e Single Strike, a galera tá gostando muito por causa da habilidade. Acho que ele também jogar junto com o Umbreon é muito bacana. Ele bate muito barato, é 2 energias, e aí todo o deck tá cheio de V. Cheio assim, os decks que menos usam V, usa, sei lá, 2. E aí você pode tentar jogar com o Umbreon ao invés de jogar com ele. Só que aí você precisaria de uma aceleração, tipo algum Houndoom, sei lá, 1 ou 2 Houndoom talvez seja suficiente, não sei. Mas eu gosto dele, coloca em xeque alguns decks tipo Eternatus, tem nem chance. E outros decks que abusam de V, né? Os decks tipo o Sylveon, VMAX, talvez o Leafeon, que precisa usar... Não, o Leafeon nem tanto, né? O Leafeon é menos. Enfim, decks que usam muito VMAX, essa carta aqui põe em xeque. Mas eu acho que no Japão, e o que pode até confirmar depois, que ele não tá sendo tão usado assim, mas o formato de lá costuma ser diferente daqui, né? Mas eu acredito que ele vai jogar assim, vai ter uma quantidade boa de jogo, junto com o Umbra. Já tem umas listas rodando dele aí, tem um potencialzinho bem interessante. Já até testei no Antep uma e vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. Vou seguir aqui, hein? O Vou seguir Yukio falou aqui, ó, tá atualizando, o Yukio falou assim que ele tá sendo usado sim, então a galera tá gostando dele lá. Então, beleza. Se a galera tá gostando lá, vai ter potencial de jogo aqui também. Normalmente é assim. Seguindo, a gente vai pra Morpeko. Morpeko, puxei ele aqui porque ele tem um ataque Frustration Explosion, 30 de dano, e o ataque causa 30 de dano vezes contadores de dano nesse Pokémon. E ele me lembra muito o Spiritomb. A gente tinha o Spiritomb, tinha uma habilidade que colocava dano nele, essa é a diferença. Mas
ele é golpe decisivo, aceita energia de golpe decisivo que aumenta o dano. Você pode colocar a capa do Leon nele pra aumentar, e aí vai pra 100 de HP. Você pode usar também como é que é o nome daquele da neve lá, que aumenta em 50 o HP do Pokémon de golpe decisivo também. A Bomba Snow. A Bomba Snow, que aumenta e vai pra 150 de vida. Então você tem algumas formas de tentar aumentar o HP dele e talvez aumentar o dano. A aceleração do Haldun, talvez, mas talvez não, porque aí vai acabar quebrando um pouquinho. O problema todo é colocar contador de dano nesse bicho. Mas ele me lembrou muito o que o Spiritomb fazia. Eu acho que outro meio de fazer ele ganhar contadores de dano é com o estádio, né? Spike Muff, fazendo ele sair do posto de ativo e retornar pra ganhar contadores. Eu acho que pode abusar disso, né? Contando com os bônus de aumento de vida e o dano que a própria habilidade do Houndoom, né? O Single Strike Roar vai causar nele. Então ele pode sim dar um dano até pesado no oponente. Eu só acho que ele não é um dano escalável ao ponto de um baralho se centrar nele. Eu acho que pode, exatamente pelo fato dele não ter a habilidade, né? Então eu acho que você pode usar ele eventualmente, né? Um atacante, um finalizador, uma tech pra pegar na fraqueza, alguma coisa assim, em vez de centrar o baralho nele, por exemplo. Mas é uma carta muito interessante. Ele não ter habilidade já deixa ele bem pior. Não sei se ele é viável ou não. Apesar de ter capa e estágio, mas esse que assim falou, tem habilidade, eu não acredito em não. Eu poderia ajudar a colocar contador de dano dele e a habilidade do Houndoom, né? Que acelera a energia e põe 2 contadores de dano. Tem o estádio do cemitério, que você liga a energia também coloca contador de dano. A gente pode pensar em alguma coisa, só pra ter um reprint espiritual aí do nosso querido Espiritão. Bom, seguir aqui, próximo que a gente vai falar, enfim, chegamos no Genesect V. E o Genesect V também é uma das cartas mais importantes dessa coleção, ele tá no meu top 3, com certeza. Mew, VMAX, Genesect e Inteleon VMAX. São os três, pra mim, são as 3 principais cartas dessa coleção. E o Genesect tem a habilidade chamada Fusion System, que uma vez durante seu turno, antes de atacar, você pode comprar cartas do seu deck, até você ter o mesmo número de cartas na sua mão, igual ao número de Pokémon Fusion em jogo. Então você vai ver quantos Pokémon Fusion você tem em jogo. Se você tem um banco cheio, você tem 6 Pokémon Fusion em jogo. Então você pode comprar cartas até ter 6 cartas na mão. Isso pra cada Genesect que você tiver em jogo. O ataque dele causa 210 de dano, e ele não pode atacar no próximo. É um draw power absurdo. Absurdo. É muito forte isso daqui. É a grande carta da coleção, né? Vai jogar junto com o Mew, vai fazer com que ele possa usar, por exemplo, outros apoiadores que a gente não vê por aí tendo muito jogo porque não compram cartas, né? Que comprar cartas tem sido essencial. Então, se você consegue comprar muitas cartas por turno com o Genesect, você pode se dar o luxo de usar outros apoiadores que não vão fazer isso, né? Por exemplo, a própria Elesas Sparkle, né? Que vai buscar as energias Fusion pra ligar. Então, é uma carta muito, muito forte. Tem um ataque bem decente. Então, eu gostei bastante dessa carta aí. Cara, não tem o que falar dessa carta, cara. Ela é insana. A mecânica toda de Fusion Strike, ela tá sendo melhor do que a de Single Strike e Rap Strike, porque só por causa dessa carta aqui. Se não fosse essa carta, ia ser bem pior você ser focado em usar várias cartas Fusion Strike. Mas essa carta, ela te beneficia de usar várias cartas Fusion Strike. A gente tem muita carta suporte, igual a gente tava falando lá. Tem outras cartas com habilidade pra Fusion Strike, e essa aqui melhora muito o deck por causa dela. Então, é o sonho de todo deck ter uma carta dessa. Então, ele vai deixar viável muitos decks de Fusion Strike, e principalmente o Mew, que, cara, o Mew já é insano com essa carta aqui, então tá doido. Eu tô até com medo do que vai acontecer. O Yuki pode até falar aí o que tá acontecendo lá no Japão. A galera tá abusando do Mew, você já tá cansado dele ou sei lá, já counteraram o Mew? O Kumi vai realmente ficar mais requisitado aí, nosso querido Augusto acabou de falar aí, vai ficar muito requisitado no meta por causa desse Genesect. Mas falando em Mew, cara, tem 2 cartas aqui que eu já vou puxar, que é o Latios e Latias. Eles funcionam muito bem pra você copiar com o Mew os ataques dele. A Latias tem um ataque Dina Barrier, 70 de dano, e durante o próximo turno previne todo o dano causado a esse Pokémon por ataques de Pokémon VMAX. Ela pode entrar em jogo ali pro Mew copiar e ficar imune a ataques de Pokémon VMAX. É um dano baixo, 70 de dano, mas você ficar imune a ataque de Pokémon VMAX pode fazer com que você ganhe um turno. E a gente sabe que ganhar um turno no Pokémon TCG tem sido cada vez mais importante na estratégia. E é interessante, mesmo que você bata ali 70 com um Power Tablet, né? Você bate 70, 100 de dano, no próximo turno você pode copiar o ataque do Genesect, 210, e fechar o nocaute ali. Então pode ser algo interessante de você utilizar. E o Latios tem um ataque que causa 210 de dano e descarta 2 energias desse Pokémon. Então é por conta desses 2 ataques pra você poder copiar eles com o Mew que eu puxei eles aqui. Num deck próprio eu acho muito difícil, porque o Latios só energia
energiza Latias e a Latias só energiza o Latios. Então fica bem complicado de jogar com eles. O Yukio já tá pedindo bando, meu e bando Genesec. Então já é autoexplicativo, né? Exatamente. Eu falando pra você, e esse Latios e Latios, eles, pra mim, né, vão estar em jogo apenas pro meu copiar mesmo, né? Eu achei bem pouco provável que eles consigam jogar num baralho próprio, né? Porque o dragão tem aquela questão, já usa 2 tipos de energia, as energizações dos tipos usualmente não funcionam nele, então, sei lá, eu prefiro mesmo só copiar o ataque e ficar por isso aí. GH já falou? Não, assim, é interessante quando você usa os dois juntos, naquele sentido que você falou. Eu acho mais interessante você tentar usar Latias pro Mil, por causa desses negócios do VMAX, etc. Você pode ganhar um turno muito importante. Assim, o cara ainda pode jogar em volta com boss, etc. Mas você força o cara da boss, então pode ser interessante você usar Latias. Agora um deck só deles, não sei. Esse 210 Latias, ele é muito caro mesmo. Muito. E aí você descarta energia ainda, porque apesar dele ser Fusion, você não quer ficar gastando tanta energia assim pra bater um ataque que vai dar 2 hits. Então imagina, você bate 210 com 4 energias e ele morre. Você vai pôr 4 energias de novo? Chato, né? É bem difícil a aceleração dele. Bom, continuando aqui, vamos vamos começar aqui os incolores. Vou puxar o primeiro ali, que é o Blissey, porque eu falei nesse cast, a gente falou de alguns Pokémon que tem um ataque Everybody Rollout. E esse Blissey aqui, ele interage com esse ataque, porque ele tem uma habilidade que cada um dos seus Pokémon que tenha um ataque Everybody Rollout não recebe danos de ataque de Pokémon VMAX do seu oponente. Então ele deixa esse baralho imune a ataques de Pokémon VMAX. É óbvio que você ainda vai tomar dano com V, por aí vai, mas você fica imune de ataques de Pokémon VMAX. E tem vários Pokémon com esse ataque Everybody Rollout, e o próprio Blissey tem esse ataque Everybody Rollout, permitindo que você consiga bater o dano cheio, que é 100 de dano com o banco cheio, né, atacando com o Pokémon Everybody Rollout. Exatamente por isso, tá? Eu só puxei ele por causa disso. Pode ser uma ideia legal, tem muito baralho de VMAX jogando, pode ser um pauper interessante, né, seu GH? Pois é, cara, eu fico triste toda vez que a gente fala nesse negócio de pauper. Poxa, Pokémon, eu podia assistir nosso podcast, né? Dar uma ouvidinha aí, pegar umas dicas, 184 cartas na coleção, né, cara? Tá perdendo uma chance boa aí de fazer nos seus eventos. Pô, 284 pauper, cartas cara. na coleção, GH. E 90% do cast a gente tá falando de pauper, cara. Pois é. Não, e tipo, tem um monte de filler aqui que você nem olha pra ela, mas num pauper você olharia, entendeu? Então, estamos perdendo a oportunidade. Mas tirando isso, esse Everybody Rollout aí, se sair mais cartas pra ele, quem sabe, né? Até porque, cara, Skyfield. Skyfield é uma boa. Falando. Só que Skyfield beneficia outros decks também, aí é meio assustador. Tipo o Silver VMAX, imagina o Silver VMAX com o Skyfield. Mas ela não tomar dano do VMAX, né? Não deixar os Pokémon não tomar dano do VMAX é assustador. Tem deck que não consegue jogar tanto em volta dela, né? Ou se joga em volta dela, joga mais ou menos. Então, tem chance se a gente tiver alguns suportes melhores pra Everybody Rollout. Pode ser um Skyfield pro Everybody Rollout, ó. Você pode, tipo assim, use esse campo se você só tiver cartas que tem um ataque Everybody Rollout. Aí você ganha 8 espaços. Aí ok, tá pra usar. Eu gostei dele. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas eu gostei da ideia do baralho, porque a gente aqui vai ter incolor, psíquico, lutador, metal. De início, né? Com esse tipo. O Meryl, eu não sei se foi. Acho que também tá incluso, né? Mas rolou um errinho de tradução, né? Então você consegue bater em pelo menos 4 fraquezas, né? Fraqueza de água, fraqueza de metal, fraqueza de luta e fraqueza psíquico, né? Além tudo por 2 incolores, né? Tudo por 2 incolores. Então eu vejo um potencial bem bacana. E aí, por exemplo, o oponente baixou Crobat, bate de Sandshrew e dando boss esse Crobat nocaute. Caçar aqueles Pokémon do oponente que você consegue nocautear com um ataque só pra aproveitar bem as suas energias gêmeas, né? Sem contar que você pode eventualmente usar disco de metal no Togedemaru, você pode usar Raihan pra conseguir outros atacantes, né? Então, assim, eu acho que dá pra jogar. Tem um power pick um pouco baixo, né? Porque é limitado pelo número de Pokémon no banco. Então, a princípio, ele vai dar 100 ou 200 na fraqueza. Mas eu acho que pode ser um baralhinho bem interessante, bem legal. Sim, tem a chance mesmo de ser legal. É só ter suporte melhor. Sim. Mas eu gosto da ideia, eu gosto bastante da ideia. E depois que você falou aí de focar em buscar as fraquezas, ele tem realmente uma quantidade interessante de tipos diferentes com esse ataque. Pode ser o caminho, né? Você buscar as fraquezas do seu oponente possa ter aos seus Pokémon pra você causar 200 de dano. E aí, cara, 200 de dano pode ser
um nocaute realmente em alguns Pokémon. Sem falar que se der mole, dá pra colocar talvez até a faixinha, cara, que aí é 110 de dano, 220 na fraqueza. Sim, sabe? 220 já é interessante. Ou quem sabe até fazer aquelas luvas jogar de algum jeito, sei lá, aumenta em 30. Acho que eu acho bem menos provável. A luva eu acho pouco provável. Bem pouco provável. A gente não viu utilidade pra elas ainda, eu acho que nem vai ver. Vai ser pior do que aqueles pingente de fada que a gente tinha. Não, o pingente de fada jogou, pô. Ah, jogou 2, né? Jogou o psíquico e o outro que tirava de habilidade, eu acho. Jogou Elétrico 2. também. É, o elétrico. Elétrico, psíquico, tinha o de Ultra Besta, quando o Blacephalon tava batendo um bolão. E o de habilidade. Enfim, vamos seguir pro próximo aqui, que é o Dunsparce. Exatamente pela habilidade que fala que ele tira a fraqueza de Pokémon incolor. A Blissey vai jogar mais ainda do que já tava jogando e podem surgir outros baralhos aí de Pokémons incolor que possa aparecer. E um desses baralhos aí, já vou puxar logo, né? Porque esse aqui é só uma habilidade que tira a fraqueza e com poucos comentários, né? Mas a gente pode comentar que é o menino Greedent. E esse da Greedent aqui, ele pode jogar com aquele Cursola de Galar. Porque ele tem um ataque chamado Big Stock, 30 de dano. E se o Pokémon ativo do seu oponente for nocauteado por dano desse ataque, você pega 2 cartas de prêmio a mais. Olha aí, ó. Você puxa o Pokémon. Básico, tem que ser básico. Você puxa o Crobat, bota no banco, ele vai ficar por 30 de vida. Você dá um Boys Order e bate com esse bicho e compra 3 prêmios. 4, quer dizer, né? Nocaute no Crobat. E com o berrante, retumbante também. E tira a fraqueza dele jogando com o Dunsparce. Olha o combo. É interessante, é um combo da hora. Quando dá certo é da hora. Quando dá certo é da hora. Quando dá certo, se der certo vai ser da hora. Eu acho interessante. Só um ponto além, o Dunsparce também pode jogar com o Arceus V-Star que tá pra sair. Então ele vai tirar a fraqueza do Arceus também. Perfeito. Ainda mais pra vocês puxarem outras possibilidades que a gente possa ter com o Dunsparce também, porque é bem interessante. E esse esquilinho aí vai dar um roguezinho interessante, cara. Eu achei legal. Tem um outro que faz o mesmo ataque com o prêmio a mais. Eu acho que é o V dele. É o Stoutland, eu acho. É o Stoutland, né? É o Stoutland. É o outro que incolor, que talvez possa... É básico, né? Ele é V, né? Aí ele é V. Então, talvez o Stoutland seja até mais interessante. Eu acho que é 2 energias também. Você pode usar os 2 juntos, né? Olha que bacana. O salada. Mas tá bom, a gente gosta de salada, né? Aí, rogue é salada, pô. Isso aí. Tem que ser. Então, finalizamos Pokémons aqui, pessoas. Vamos seguir aqui pros treinadores. Dar aquela passada rápida aqui nos treinadores, que tem bastante pra gente falar, mas tem muita coisa pontual aqui também. O primeiro que eu vou puxar aqui é Adventures Discover, que eu já queria que essa carta já tivesse no formato. Procure no seu deck por 3 Pokémon V, revele e coloque na sua mão, então embaralhe o seu deck. E pra montar setup e buscar Crobat também é uma beleza. E é Pokémon V, né? Eu acho que puxa VMAX junto. Sim. Todo Pokémon VMAX é um Pokémon V, então pode puxar VMAX também. Eu gostei dessa carta aí, viu? Pelo visto vai ser a foil da coleção, né? Parece, né? Parece que vai ser a foil da coleção. É muito interessante a carta, uma busca muito boa. Você já garante o Crobatzinho ali, então tem potencial. Alguns decks conseguem usar ela, principalmente o de Eternatus. Você pode usar ela. É um setup simples que o Eternatus muitas vezes precisa, que é 2 Eternatus e um Crobat, morreu. Então tem decks que conseguem abusar dela, tem outros que não conseguem, decks que não conseguem ficar comprando carta, etc. E aí eles preferem, sei lá, uma Research do que essa carta. Sem falar que você ainda pode buscar um Moltres também, né? Às vezes você busca um Moltres, um Crobat e o Eternatus. Você pode fazer Eternatus, Crobat, Moltres, tá perfeito. Então o Eternatus acho que pode usar ela, assim. Vai usar. No meio do jogo também não é ruim, cara, você pegar o Crobat com ela. Não é, de jeito nenhum. Então ela não é totalmente inútil num deck tipo Eternatus. Você sempre dá Crobat, né? Sim, sem falar que esse Battle V-Pass que tá aí embaixo, você só pode usar no seu primeiro turno, beleza, mas ele já monta o setup. Ele pega 2 Pokémon básicos e liga no seu banco, direto. Você já puxa e já bota 2 Pokémon básicos direto no banco. Pode ser uma ajuda interessante no primeiro turno. Se passar o turno e você não usar ele, vira descarte pra Kikball. Mais algum comentário? Não. Então vou passar. Então vamos passar rápido aqui. Temos Bug Catcher, que é um reprint. Compra 2 cartas, joga uma moeda, depois se tirar a cara, compra 2 cartas. Reprintão. Não jogou na época, não vai jogar agora. E também não vai jogar nem se lançar um reprint daqui a 10 anos. Chili, Cillian e Cress. E o que fala que é difícil falar o nome deles em japonês dessa carta, porque o nome é difícil pra caramba. Procure no seu baralho por 3 Pokémon Fusion, revele e coloque na sua mão, então embaralhe o seu deck. Aqui são 3 Pokémon Fusion, hein? Aqui ajuda você a pegar os 3 Genesect pra colocar no banco. Cara, ela compra carta, ela faz tudo. Você pega o Mil, você pega o Genesect, você faz o que você quiser com essa carta. Então, assim, os suportes de Fusion Strike são absurdos, cara. Absurdo. Bem melhor que o de Rap Strike Single Strike, por exemplo. Aqueles Mustard lá e tal, cara.
É absurdo. Maravilhoso. Vou continuar aqui, né? Temos o Cook, que é o cozinheiro, cura 70 de dano do Pokémon ativo, mais uma carta aí pra entrar nos baralhos de Zamazenta, baralho de... Como é que é o elétrico ali? O Arctozolt, não. Dracozolt, sei lá. Mais uma carta pra curar, né? E o Crowmatic, que eu não gosto dessa carta, joga uma moeda, se tirar a cara, procure no seu baralho por uma carta e coloque na sua mão, então embaralha o seu deck. Você só pode jogar essa carta se você descartar um item da sua mão. Por isso que eu não gosto dela. O efeito da moeda, beleza, né? O efeito da moeda, pô, jogou cara ou coroa ali, se acertar, você busca uma carta no seu deck, ok. Mas você tem que descartar um item da sua mão, aí eu não gosto muito disso, não. Essa parte eu não gosto, não. O efeito é bastante interessante, mas você tem que descartar um item. Se ela permitisse que você descartasse qualquer carta, eu veria mais potencial. Descartando um item, não. Aí você podia descartar uma energia, que essa energia... Exatamente, um Pokémon. Voltar de outra forma, um Pokémon, verdade. É meio isso aí mesmo. Então, seguindo, a gente tem Cross Switcher, que é um item de golpe fusão. Você só pode jogar, na verdade, o efeito dela só funciona se você jogar duas cartas dessa da sua mão, tá? Ela só tem um efeito e só funciona se você tiver com duas na sua mão, jogando duas. Troque o Pokémon no banco do seu oponente pelo Pokémon ativo dele, depois você troca o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémon no banco. Famoso Gusmeira da galera. Bom, né? Eu gosto, mas eu tenho a ressalva. Eu fiz, acho que no cast que teve o leak dessa carta, que ele é diferente lá do pegador personalizado, né? O pegador personalizado, você ainda tinha um efeito de usar ele sozinho. Comprar até 3 cartas na mão era ok. Aqui não. Ou você dá 2 Cross Switcher, ou você não faz efeito nenhum. Ela fica uma carta morta na sua mão. Então, eu não gosto dela por conta disso, sabe? Porque muitas vezes você preparava pra dar uma carta que ia descartar a tua mão, um DDN, e você usava ali o pegador personalizado antes pra aumentar o seu draw, já que você tava cavucando o teu baralho. Essa carta não vai te permitir isso. O efeito é muito bom, mas o fato dela não ter um efeito sozinha me incomoda. Você falou exatamente a principal diferença dela e do pegador, né? E, cara, às vezes, a quantidade de vezes que você usava o pegador pra comprar carta não tá escrito, não, cara. Exatamente. Era basicamente 2 cartas do pegador pra alvo e 2 pra draw. Basicamente isso. Exatamente. Era muito raro você usar o pegador 2 vezes, as 4 descartando. Você usava isso aí mesmo, cara. Um pra comprar e as outras 2 pra puxar mesmo. Na mesma ideia, a gente tem o Crossweaver, que ele tem a mesma condição de uso, só que esse daqui você ou coloca um Pokémon da sua pilha de cartas na sua mão, ou você pega um apoiador da sua pilha de cartas e coloca na sua mão. É a mesma condição, só que pra você buscar um Pokémon ou um apoiador. Esse aqui parece ser interessante, né? Que é quase que um VS. Exatamente. Cai na mesma questão da carta anterior, né? Você recupera um apoiador, mas só funciona se você tiver os dois. Então, é bom. Eu acho menos bom do que o outro, mas tem esse drawback aí muito ruim. Desculpa cortar, uma Lusamine nerfada. Não, mas a Lusamine buscava estádio. Então, por isso nerfada. Não, ela buscava apoiador, pô. Ela buscava apoiador em estádio, você podia pegar estádio. Apoiador e estádio. Esse aqui Pokémon e apoiador. Ah, tá. Essa é a diferença. Se fosse apoiador e estádio, seria ela exatamente nerfada, né? E a Lusamine pegava 2, né? Então você podia pegar um apoiador e um estádio. Eu usava no deck, eu sempre ficava com 2 só no deck, porque quando uma tava no descarte, eu puxava a outra pra mão, mais um apoiador e ficava nesse loop. Exatamente. É isso aí mesmo. O controle é isso aí mesmo. Com Surge. Eu acho o Crossweaver, né? Voltando a ele, é uma carta um pouquinho pior que o Switcher. Mas é boa ainda. Eu acho que pode ver jogo, não sei como, mas pode. Vamos ter que aguardar um pouquinho. V-Star, né, fi? V-Star, né? V-Star vai buscar. V-Star vai buscar. Se você precisar um apoiador importante, V-Star busca. Ou se você precisar dar alvo no banco, V-Star busca também. Dá pra buscar 2, porque 2 cross switcher, dá o alvo que você precisa pra ganhar o jogo e foi, é nóis. Seguindo, temos Dancer. Cai na mesma linha do Bugcatcher. Compre 2 cartas. Se você for o segundo a jogar no primeiro turno, compre mais 3 cartas. Filler demais. Se você for o segundo no primeiro turno, você vai dar a pesquisa do professor pra comprar 7 cartas. Se você não fizer isso, você vai dar Marine. Se você não fizer isso, você vai estar ruim, vai estar zicado. Você não dá apoiador porque você não vai ter Dancer no seu baralho. Também. Não vai usar a Dancer porque você não vai ter ela no seu deck, né? Ela tem uma cara de carta que ia sair no starter deck. Exatamente. Triste. Posso passar pra Elesa? Pode. Elesas Sparkle. Essa daqui é importante, hein? Escolha 2 cartas de Pokémon Fusion Strike. Pra cada uma dessas 2, você vai procurar no seu deck por uma energia Fusion Strike e ligar
aquele Pokémon então embaralhar o seu deck. É a aceleração de energia que a gente falou do deck do Mew, né? E também pode ajudar a atacar a Meloetta, porque ela puxa essas duas energias. O Mew bate com duas energias, então você consegue montar o Mew em um turno, porque você usa a Elesa, liga a energia da mão, e aí você tá atacando com duas energias usando o ataque do Mew. Essa aí é top. Ah, com certeza. Essa carta é a necessária para o baralho do Mew, né? Precisa ter ela e pelo menos nos primeiros turnos você precisa encontrar ela, né? Eu achei muito boa. Bom, tipo, ela é uma das cartas que vai fazer rodar o deck do Mew, né? Você poder energizar, igual eu falei, você tendo o Genesect no deck, a carta fica muito melhor, porque você não precisa comprar carta todo turno com o treinador, você pode comprar com Genesect. Você vai comprar com Genesect. Então você consegue usar esse tipo de carta para poder energizar sem problema, porque o Genesect já faz o resto. E isso aqui abre muitas portas pro Mew usar um monte de ataque, 3 energias. Então é uma das melhores cartas do deck, com certeza. Bom, Farewell Bell, uma ferramenta Pokémon que, se estiver ligada a um Pokémon VMAX e o Pokémon VMAX for nocauteado por danos de ataque do Pokémon do oponente, você procura no seu deck por uma carta e coloca na sua mão e então embaralha o seu deck. Isso antes do início do seu turno. Você tomou um nocaute, uma carta lá no deck, coloca na sua mão e depois você inicia o seu turno. O efeito você faz antes de promover o ativo, ou sim? Sim. Aí você busca a carta no na deck. fase de nocaute. Busca a carta no deck, Isso. aí depois você promove o vai Isso, ativo, você checou o nocaute, você vai ver os efeitos que são trigados por esse nocaute. O que é? O seu oponente compra prêmio, você substitui seu ativo, dentre eles, isso aí. Então você vai, busca a carta e já substitui, né? Tem alguma utilidade muito boa aí, ô GH, pra essa carta? Já pensou em algo ou já pulou? Já guiou ela? Não pensei não, mas ela é bacana em ter em alguns decks. Por exemplo, muitas vezes não, quase todos os decks precisa de alguma carta pós-nocaute. Às vezes você toma Marne e aí sua mão zica, e aí você ter esse item pra você buscar uma carta, muito bom, cara, pode te tirar da zica. Agora você tem que ver se o seu deck precisa. Então, se for deck que já tem Therion, já tem Genesect, aí talvez você não precise dela. Sim. Mas se for decks que você não tem uma engine, compra uma engine, busca. Acho que é interessante você investir nessa carta aí, porque aí pode te tirar de uma zica que pode perder o jogo se você zicar depois de uma Marne e nocaute. Daí que aí você busca a carta, né? Posso dar. Alguns decks, mas não em todos. Sim. Vai depender muito da estratégia que você tá utilizando. E o juiz, hein? Baralha sua mão e compra 4 cartas do seu oponente também, hein? Isso aí voltando pro formato, hein? O que vocês acham? Eu gostei. Não é ainda o que eu queria. Pra mim, o formato tá perfeito pro N ter um reprint. Mas já é alguma coisa. Prefiro levar um juiz do que levar uma Marne. A dor do garoto que levou muita Marne na vida. Não, cara. A Marne é muito errada, cara. Embaralhar a mão e colocar no fundo é um efeito muito ruim, porque você vai perder aqueles recursos e você vai ter a certeza de que esses recursos não virão, né? O N pelo menos te dava a oportunidade deles virem, a Marne não. Então eu acho o Judge um pouquinho mais justo. Acho que é bom ter os dois, mas a princípio eu acho que a galera vai ficar usando só Marne mesmo. Acho que vai demorar pra ver jogo. Eu também acho, exatamente pelo que você falou, Alson. Você limitar o item do seu oponente, né? As cartas do seu oponente, porque você joga pro fundo. O juiz não, o juiz embaralha junto. Então você pode ainda ter a possibilidade de comprar essas mesmas 4 cartas que você embaralhou do seu oponente, ou a sua. Agora, e a Marne você comprou uma mais, só que aí você joga pro fundo do deck. Se o cara tava com cartas importantes na mão, você joga pro fundo do deck e ele que se vire. Com o juiz não, né? O juiz ainda dá a possibilidade dele comprar essas cartas que estavam na mão dele. Algumas delas, pelo menos, dependendo da quantidade. E aí temos o Power Tablet, que a gente falou muito no cast de hoje, e você aumenta em 30 os ataques do Pokémon Fusion e você aumenta em 30 vezes a quantidade de Power Tablet que você usar no turno. Se baixar 1,30, 2,60 e por aí vai. A gente já falou bastante dele no cast, acho que a gente não precisa entrar em mais detalhes, a não ser que vocês queiram acrescentar algo a mais sobre a carta. Não. Reprint da Kickball, uma arte que potencialmente seria uma arte de liga, de Pokémon, de Liga Pokémon, né? Ou de um League Challenge, League Cup da vida. Uma parada dessa daí com certeza seria. Linda arte. Schoolboy e Schoolboy e Schoolgirl. Compre 2 cartas. Se o oponente tiver exatamente 5, 3 ou uma carta de prêmio, você compra 2 cartas a mais. Ruim. E a Schoolgirl, 6, 4 e 2 prêmios restantes, compre 2 cartas a mais. Ruim. Você não vai usar essas cartas jamais. Chauninha. Já até tirei a poeira das que eu tenho em casa. Melhor apoiador no formato aí, ó. Aê, baralha sua mão e compra 5 cartas. Essa daí é boa, hein? E é só pra você, tá? Então, você não mexe na mão do seu oponente. É diferente da Marine. Mas você tá comprando uma carta a mais
sai só mexendo na sua mão. Às vezes você não quer mexer na mão do cara, o cara às vezes tá com uma carta só na mão. Já aconteceu muito de você tá só com uma Marine na mão pra usar a Marine e o cara tem uma carta na mão. Porra, você vai dar a Marine pra dar 4 cartas pro cara? Dá Shauninho. Aí você não dá, a carta da mão do cara era o Research. Acontece, mereceu. Sempre acontece. Sidney, o oponente revela a própria mão, descarte 2 combinações de Pokémon, ferramenta Pokémon, energia especial e estádio. Essa carta é chata, hein? Essa carta aí é chatinha, hein? Vai quebrar muito deck, hein? Vai atrapalhar muito o baralho essa carta aí. Eu gostei dela, tem um potencial, como a gente tava falando de controle mais cedo, tem um potencial pra jogar nesses controles aí. Você pode voltar... O Augusto aí no chat vai gostar. A gente falou da carta que volta do Azumarill, volta 3 Pokémon e apoiador. Olha o apoiador aí. Exato. Tira energia especial, tira estádio, tira ferramenta. Você vai milar o deck do cara de alguma forma, tirando coisa da mão dele. É isso, GH? É isso, eu acho que precisa de um pouco mais de apoiadores assim, pra um controle de muito jogo, mas já é um... Sim. As primeiras cartas estão surgindo, né? Exatamente, tá muito cedo ainda. Seguindo, temos Skate Park. Enquanto ela funciona pros dois, o efeito pras 2 pessoas, né? Pros 2 jogadores. E ele pega as energias básicas que você usou no custo de recuo do seu Pokémon, e ao invés de colocar na pilha de descarte, você coloca na sua mão. Então, e você tá ali com o seu Pokémon que paga 2 energias pra recuar. Tem 2 energias básicas dele lá. Na hora que você paga o recuo, por exemplo, do Zacian, às vezes você paga o recuo do Zacian pra dar nocaute. Ao invés de você mandar as 2 energias básicas do Zacian pra pilha de descarte, no deck do Zacian não é ruim, você tem disco de metal, mas ao invés de você mandar pra pilha de descarte, você manda direto pra sua mão. Dependendo do deck é legal, né? E esse skate aqui é o skatinho da ferramenta, hein? Skatinho no Jirachi, pô. Pô. Chegou tarde, pô. Chegou tarde. A arte continua errada. Entendeu? Não tem o Jirachi, não tem o Chorão, não tem a fadinha. Tá errado isso aí. Seguindo, temos o Sponge Gloves, mais uma ferramenta de luvinha que não vai servir pra nada. E bate 30 de dano se o Pokémon ativo do seu oponente. 30 mais de dano se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon de água. E por fim, não menos importante, Fusion Energy, que a gente falou tanto nesse cast. A Fusion Energy, ela só pode ser ligada a um Pokémon Fusion, obviamente. Quando ela estiver ligada a um Pokémon Fusion, ela vai fornecer uma energia de qualquer cor, uma por vez, e previne todos os efeitos das habilidades dos Pokémon do seu oponente causados ao Pokémon qual essa carta tá ligada. Então aquele famoso Intélio não vai pingar dano. Exatamente. Ou você bate pra nocautear, ou você bate pra nocautear. Não tem outro jeito. Cara, só fica mais roubada. Cada carta que passa só fica mais broken esse deck. Exatamente. E chegamos ao fim da nossa análise da coleção. O vídeo ficou muito longo aqui, o nosso cast ficou bem longo, porque, cara, eles botaram muita coisa nessa coleção. Teve muita coisa de filho, mas teve muita coisa que poderia ter sido citada e a gente citou. Acredito que a gente englobou todas as cartas que a gente pudesse falar aqui da coleção. E antes de chegar no nosso encerramento, a gente tem o nosso tradicional running da semana. Meu querido João Alcim, manda braba pra nós. Vamos lá, pessoal. O nosso running da semana tem a ver com 2 cartas que tem visto bastante jogo ultimamente. Se a gente for olhar, foi até uma sugestão aí patrocinada pelo nosso ouvinte Augusto Groverman, que tá aqui na live. É a interação do Dracozolt VMAX com o Dragapult VMAX. Qual que é a ideia? Vamos lá. O Dracozolt VMAX, ele tem ataque Argilha Faiscante e causa 60 de dano, e estatue que durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon for danificado por um ataque, mesmo que ele seja nocauteado, você coloca 12 contadores de dano no Pokémon atacante. E a questão que o Augusto tinha enviado pra gente era: se o Dragapult VMAX atacar o Dracozolt com o primeiro ataque triturar, que causa 60 de danos e ignora efeitos, você colocaria o dano ou não colocaria? E aí eu vou dar um tempinho aqui pro pessoal que tá na live chutar se coloca ou não, como é que funciona essa interação. Alguém? Colocaria, e o Kio chutou aqui que coloca. E a verdade... Vai dar resposta nesse cast mesmo? Essa foi da pergunta do cast passado. Do cast passado, verdade. Isso. O Augusto acha que não. A real é que coloca sim. E a resposta tá bem na carta do Dragapult. Se a gente olhar o texto, ele vai dizer que o dano deste ataque não é afetado por quaisquer efeitos no Pokémon
Pokémon ativo do seu oponente, ou seja, o dano exclusivamente. Então, quaisquer modificadores que houvessem no Pokémon ativo do seu oponente que fossem afetar o dano desse ataque, esses 60, não vão funcionar. Então, se o seu oponente tivesse alguma habilidade que previne dano de VMAX, algum ataque que fez ele tancar dano, alguma energia que faz ele tancar dano, isso o Dragapult ignoraria e ainda causaria os 60. Agora, o efeito do Dracozolt não é um efeito que afeta o dano do Dragapult. Por isso, ele continua funcionando e o Pokémon atacante ainda recebe os 12 contadores. Para a semana que vem, o Ruling vai ser envolvendo o Zamazenta V, que tem aquele ataque, o Salt Tackle, que dá 130 de dano e descarta uma energia especial do Pokémon do oponente. E eu quero saber como que esse ataque vai interagir com a energia especial de água, porque o efeito dela é fazer com que o Pokémon ao qual ela está ligado não receba os efeitos de ataque do oponente. E aí, o Zamazenta retira essa energia ou o Zamazenta não retira essa energia? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gravação de hoje. Não esquece de seguir o Dragon News Podcast na twitch.tv/Dragon News Podcast e também não esquece de seguir no YouTube. Ainda não temos uma URL personalizada, mas é só colocar Dragon News Podcast lá que você vai encontrar o nosso querido podcast. Esse programa de hoje já vai estar upado lá no YouTube, mas logo logo você já vai estar ouvindo nas plataformas digitais aí, no Spotify, em todas as outras, e você vai poder acompanhar o nosso cast normalmente como você escuta aí nas plataformas de streaming aí de podcast. Então é isso, eu me chamo Alan Cruz, vulgo Catoplay, e eu já começo encerrando aqui, agradecendo a todos vocês. Até o próximo Dragon News Podcast. Me siga lá nas redes sociais do canal Catoplay, é só procurar Catoplay que você vai encontrar aí na Twitch, no YouTube, no Twitter, no qualquer lugar que você encontrar aí, você vai ver essa cara gorda falando com vocês. Então é isso, tamo junto, pessoal, até o próximo Dragon News Podcast. Valeu! Valeu, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. A gente tá começando essa nova fase aí. A gente vai fazer esse experimento. Pra você que é meio ansioso, não gosta de esperar até o final de semana, você já assiste aqui agora e depois assiste novo lá no final de semana, por favor. Ouve lá também. Abre o YouTube, deixa eu tocando lá, abre a Twitch, acompanha tudo, dá like e aí comenta com a gente. Por favor, engaja, porque a gente tem que aumentar nosso alcance. Até semana que vem. Falou, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter participado da live. E se você puder, ouve lá depois no Spotify, no Apple Podcast, na sua plataforma de preferência. E você pode me seguir lá no Instagram, no Twitter, em @JoãoAlcim. Também seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod, tanto no Instagram quanto no Twitter. E agora aqui também na Twitch, em Dragon News Podcast. É isso aí. Até semana que vem.